começando, galera, Gol, graças a Deus. Olha só. Tanta internet, depois de tantos anos. Verdade, Que hein? o senhor brilhou nesse rádio do Brasil. Estamos aqui agora com o podcast. Com o Galera Gol Podcast, Que né? loucura, Agora sim, hein? a gente é chique, hein, É mano? melhor ou pior do que fazer rádio? Não, os dois são bons, né? Você Mas gosta? isso aqui vai pro mundo, né? A gente vai Certo. pro mundo. Internet, né? Podcast vai pro mundo. Na Então... época da Transamérica ninguém ouvia, né? Não, lógico que eu via, mas tudo bem. Vamos É lá, importante. Fernando Fontana junto com a gente, mas vamos falar do convidado. É verdade. Eduardo está com a gente. Conhece Eduardo? Você conhece Eduardo? Eduardo? Eduardo Ferreira de Almeida. Ah, agora já ficou Sabe, mais conhecido. 1º de junho de 98 ele nasceu. Verdade. Olha só, agora já falou a voz. Ele é ator, ele é modelo, ele é radialista, ele é brasileiro. Ele é gato. Ele é gato. Olha isso, ele isso é um âncora do elogio que Primeiro nenhum Impacto. apresentador faz, Quem geralmente. está aqui hoje? Alexandre Porpetone nesse programa. Estamos aqui no Galera Gol Podcast com ele, Dudu Camargo. Ô, maravilha, que recepção, hein? Nem no Ronivou ele chama geralmente com uma pompa desse jeito, falando inclusive de gato, rapaz. Eu queria ter era 7 vidas igual o gato, mas tudo bem. E legal que você veio discreto hoje aqui pro programa, né? Sim, exatamente. Quem tá assistindo deve estar falando, aquele é o Dudu Camargo, que ele chamou de Eduardo, eu pensei que era o Eduardo da Mônica, Eduardo e Mônica da música, né? Mas, mas é o Dudu Camargo, que você já me viu de terno e gravata lá na Claro. televisão, o pessoal assiste lá, vai ver desse jeito, mas esse jeito que eu chego Você na tá televisão. discreto, tá parecendo o Thiago Abravanel magro, né? Com essa roupa. Depois da bariátrica. É, depois da bariátrica. Misturado com o Luan Boa. Santana também, É parece. verdade, é Um verdade. pouco o Luan Santana, né? boa. É o olho que tá meio assim. E um pouco eu não sei. restart, lembra? O restart. É que a calça, ó, toda colorida, né? E Tinha que é uma roupa confortável. E não tinha aqueles lá que também eram... Aquele que era um desenho animado, que os caras eram de cada cor, como é que chama? Sim, os carinhosos. Não. Se bem que tem o Edu, Os ursinhos Dudu e Gummies. Edu Não, e Dudu. muito velho, Que era ursinhos desenho Gummies. em homenagem ao nome. Você não tá de Esqueci. saco cheio das pessoas ficarem te chamando pra podcast? Porque até todo mundo... É porque você veio no Mas você podcast. sabe, não, mas você sabe Eu não vinha, eu não viria. Olha, eu já fiz 2 podcasts que eu encontrei ele. Esse é o segundo, entendeu? porra. Mas aí quem ouve uma fala dessa acha que eu sou rodado no podcast. Não é bem assim. Ó, esse é o terceiro meu. Eu fui em 2 antes desse, esse aqui é o terceiro podcast. Esse é o Eu não fui primeiro muito. podcast que eu vou, porque eu não tenho um saco de ir em podcast. Né? É. Até por coincidência. Se você veio nesse, de homenagem a você também vim. Eu só vim por sua causa, Dudu. E eu por sua, você vê que coisa, né? Vamos E sair ainda desse encontramos esses dois. Esse aqui é novidade. novidade. Isso é bom, então. Esse aqui- Porque não tem que estar todo mundo rodado. Olha, espera esse rapaz daqui a uns 20 anos, mano. Vocês vão ouvir falar. 20 anos. Ele tá ainda tirando a virgindade dele no cartomante podcast. falou que era daqui 2. Daqui a 2, daqui hein? 20 anos. É mesmo? O que ela falou? Ela hein? falou que eu vou fazer muito sucesso numa emissora que fica em Osasco. Rede TV. Perto da Castelo Branco. Aí, Rede pronto. TV, Avenida Seremos Kennedy. companheiros. Avenida Exatamente. Kennedy o quê? Kennedy Alencar? Não. Kennedy Alencar é o jornalista. É a Avenida Presidente Kennedy. Presidente Kennedy. Kennedy Rede TV, Alencar. A rede que mais cresce no Brasil. Oh, a estrutura da Rede TV interna, ninguém sabe. É a melhor que tem. Melhor que Globo, melhor todas. A estrutura interna, olha, cada arquiteto lá, famoso, arquitetos famosos, pegou um camarim pra fazer a arquitetura daquele camarim. É coisa assim de palácio mesmo. A estrutura que a Rede TV tem. É muito que legal. construiu lá em 2010 e tá até hoje. Dudu Camargo diz: deixarei SBT e vou para a Rede TV. A Você tá estrutura é elogiando melhor. muito a Dudu Rede TV, eu Camargo- não tô Ó, ó, gostando. o patrão, aí. Você Ô, tá, Silvio. não, você tá Ô, elogiando muito a Rede Ô TV. Silvio, você sabe que eu sou. O RH vai de fã hora em da hora. Rede TV. Eu sou, ó, meu celular é da cor azul. Eu gosto da cor azul, que é a Rede TV. O ponto o ponto de exclamação da Rede TV me chama muita atenção. Eu tenho quase a mesma idade que a Rede TV, tem 24, a Rede TV deve ter 22, 23 22. anos. 23. Você tem 24 23. anos, Dudu? Eu tenho 24, 22 de Rede TV, Rede TV, a 23. Rede TV tem 23. Ah, você chegou lá com o Augusto Xavier. Foi o Cheguei. primeiro. O número fundo um, de garantia o rock tá bom, do, hein? Tem o o rock 22, da a Rede TV TV é o Augusto Xavier, porque o rock no SBT é o funcionário número 1. Ô, Dudu, fala um negócio aí. Você é um cara prodígio, né? Você começou muito novo lá no SBT, né? Foi. Você entrou com quantos anos? Olha, pra fazer o jornal, entrei em 2016. Só que antes do jornal, ainda fiz o Fofocando, que eu fazia um personagem lá com a Mami e com o Leão. Saco, o homem do saco. Então me fala uma coisa. Como é que você... Falar mais perto. Como é que né, você gente? veio Tá falar? bom assim, gente? Boa.
Aqui, Aí. tá bom? Tá todo mundo ouvindo. Vai. Eu quero saber o seguinte. Na mímica ou na fala? é, Vai. Como é que você, Dudu, O Homem do Saco era muito bom. você começou no SBT? Como é que você entrou no SBT? Que o pessoal Certo. quer saber Ó, de onde veio. Inclusive, antes desse Homem do Saco e tal, eu já fazia como criancinha. Eu tinha cabelo tigelinha, criancinha lá com 9, 10 anos, fazia participações como ator no SBT. Né? Mas era tudo através de agência, eu não tinha contrato com o SBT, né? Me agenciei, passei num teste que precisava lá pra ator, na época de um quadro da Eliana, assim que a Eliana saiu da Record e voltou ao SBT lá em 2009, que foi a época que o Gugu foi pra Record, que o Silvio contratou, Roberto Justus, Eliana, Richard Rasmussen, tudo numa mesma levada, pra dar o troco, né? Levaram o Gugu, vamos trazer uma porção de lá. E aí a Eliana chegou, eu gravei um quadro com ela no especial Dia das Crianças, lembra que ela tinha aquele Ciência em Show, que eram os 3 cientistas, faziam experiências. E aí eu tinha que fazer o especial Dia das Crianças. E eu fiz um dos mini cientistas, né? Como ator, atuando ali, fazendo o personagem. Depois disso, cheguei a fazer novela, mas elenco de apoio, pra quem não conhece, traduzindo figuração. Fazia lá nas novelas do SBT, na primeira escrita pela Iris Revelação, tudo através de agência, não tinha contrato com o SBT. Trabalhos que eu ia fazendo lá criancinha. E assim fui fazendo. E aí você quer que eu falo o quê? Porque eu comecei com 9 anos, fiz esses trabalhos, depois teve um intervalo, onde eu continuei na carreira artística, mas fazendo trabalhos em outras situações do meio artístico, e depois volto ao SBT lá em 2016, aí sim como contratado. Mas, pera. É. Para! Pra você entrar, falam que, por exemplo, você conheceu o Silvio, você foi no Jazz, tem uma história disso, você foi, da onde que você, Olha, teve esse intervalo? Ele é filho do da Silvio. onde que você foi parar? Me falam que você encontrou o Silvio, entregou algum material, alguma coisa assim? Olha, Então, uma o coisa que o aconteceu? povo me pergunta muito é de teste do sofá. Olha, teste do sofá eu não fiz lá no SBT. Foi mas fora tô do fazendo SBT. o teste da poltrona aqui, ó. A poltrona é de qualidade. Essa eu tô Ele vai fazer um merchan daqui a pouco. é. Você pode achar em tal lugar. com parcelas, né? Mas então, aí comecei com 9 anos, falei dessa carreira de ator e mirim já pequenininho, mas comecei como modelo de passarela. Depois modelo Você é fotográfico. modelo? Exato. Sem querer. Não foi uma coisa Era assim, aquele antes e o meu depois? sonho Não é. é fazer televisão. Não. Me abordaram no shopping, eu tava com a minha mãe e com a minha avó, a moça parou, falou... Seu filho tem um perfil interessante. Falou isso pra minha mãe. Você não quer estar inscrevendo ele pra fazer um desfile? Aí minha mãe, bom, já querem arrancar dinheiro. Quanto que é aí? Não tem que pagar nada, só vai comprar camiseta e tudo mais. Beleza, aí inscreveu, não tava 9 anos. Beleza, fiz os ensaios, fiz o desfile. Ganhei em primeiro lugar com diferença de 1 voto do segundo pro primeiro. Ganhei em Caramba! primeiro. Aí ganhei um curso de teatro como premiação, comecei a fazer o teatro. Beleza, aí fiz ganhei curso de teatro, comecei... Fui perdendo a timidez, que eu era muito tímido. Você era tímido? Pô, a professora me chamava pra ler texto na apostila, eu ficava meio travado, né? É Depois foi mesmo? desenvolvendo. É a prática, né? Aham. Tudo na prática. É você se encontrar aquilo que você gosta e praticar e você vai melhorando cada vez mais. Então, aí peguei, comecei a fazer o curso de teatro, me agenciei nas agências que chamava para teste de comercial, fiz alguns testes, fazia 100 testes para passar em um, ou às vezes fazia 100 testes para ser editado em um, nem passava, e às vezes para escolher um eles chamavam 100, né? Porque a agência geralmente ela recebe a demanda do próprio cliente. O cliente fala assim, ó, preciso de um japonês. Aí a agência vê lá no cadastro dela o que tem de japonês, manda tudo lá pro teste. Aí faz o Preciso teste. de um careca, aí chamou o Fefon. Também. Agora já tá crescendo, né? Porque tá Ele já deve estar tomando melhorou. aquele comprimido que cresce o cabelo, né? Mas aí dá um efeito colateral. Não, mas não dá. É verdade. Mas Tá efeito? Que efeito? Não, os Dá, caras tá. falam aí, mano. Qual? Conta aí, que eu não Então, sabia fora. desse Não, efeito. quando cura uma careca, atrapalha a outra. Ah, é? Eita, nós, essa eu não sabia. Desse mal eu não morro, hein? Eu sabia que fumar dava isso, né? Ah, é? Fumar, anabolizante, que dá esses efeitos que ele falou, de atrapalhar a outra Bom, careca. mas, continuando a sua história aí, Fefon. Voltando. Saindo, né? Vamos lá. Aí, nem sei de onde eu parei, 9 anos, ok, teste, agência. Comecei a fazer os primeiros trabalhos. Com muita dificuldade, porque, enfim, minha mãe me acompanhava, eu tive que deixar o trabalho para me acompanhar, porque eu era menor e tudo mais, e fui fazendo. Até que chegou lá com 13 anos, minha mãe parou de atualizar os meus books, né, as minhas fotos para agência,
Aí começou a meio que parar de chamar pra teste, até porque talvez a família já tava um pouco desanimada, porque gastava mais dinheiro do que tinha retorno. Mas aí eu comecei a gostar daquilo. Não daquilo que eu tava fazendo como ator, mas me identificar com televisão. Porque na carreira artística você pode ser dançarino, cantor, ator. E eu fiz de tudo um pouco, que eu fiz musical, cheguei no teatro, fiquei em cartaz do Bibi Ferreira todo sábado e domingo, Que durante peça? 2 meses. Ame a Amazônia, eu fazia um índio, branco desse jeito, fazia um índio. Vocês distribuíam sementes no final, é esse espetáculo? Você tá de brincadeira? Não é esse? Distribuir a semente Caramba, pra Nossa, plateia. cara, Olha que que legal. legal. Aí você Eu vou mostrar a tatuagem que eu Ele tenho. assistiu Não, o espetáculo. Era você que tava na plateia? Não, isso ninguém sabe. Você trabalhou lá na época. Não. Tinham sei 2 lá. aplausos na plateia. É. Sua mãe, que se E eu. acompanha Exatamente, sempre, ele. e o Silô. Não, mas teve um dia que nesse espetáculo só foi uma pessoa. Porque Ele, teatro ele, hoje ó. em dia. Foi ele. Então, foi uma pessoa. Aí a gente falou assim: já que a pessoa pagou, vamos fazer como se fosse um ensaio para essa pessoa. Vamos apresentar. Como se fosse um ensaio, vamos apresentar, não vamos deixar essa pessoa que veio aqui. E a gente fez para uma pessoa. Porque hoje em dia o pessoal pensa assim, teatro. Teatro antigamente tinha grande público. Hoje em dia, internet, televisão, tudo, correria que é, as pessoas deixaram, abandonaram um pouco o teatro. Verdade. E é muito difícil, porque na época a gente vivia de bilheteria. E não é fácil. Porque nem o aluguel do teatro a gente conseguia pagar no mês. Porque é uma dificuldade você ter público para isso. Né? Hoje em dia você pode até levar pessoas conhecidas de nome para fazer parte do elenco e mesmo assim é difícil atrair público. Isso eu tô falando há alguns anos. Agora, então, nem se fala. Deve ser mais difícil ainda angariar público pro teatro. Mas ia fazendo por amor, por gostar, por ter a oportunidade de fazer. E fui fazendo. Não era nem pelo dinheiro. Nunca entrei nessa área pelo dinheiro ou pela fama. Coisa que as pessoas querem, me procuram e falam, Dudu, eu quero ser famoso, eu quero entrar na televisão. Pra você ser famoso, você pode ser um gari. Não teve aquele gari que participou da abertura de Copa, uma coisa Sim, assim, sim, que sim. ficou famoso? O mendigo ficou famoso. Então, Tem uma exatamente. garigata agora, então. tem uma E garigata hoje, com agora. as redes sociais, você pode fazer Claro. um podcast, como nós estamos fazendo aqui. E Se não der somos certo, famosos, você Não mas- dá fica- pra ser famoso. Né? Né? Claro, Você hoje em dia fica tem os famoso. influenciadores, né? Que É, hoje em dia é. tudo ali é influenciador. É né? verdade. Mas então. Mas, ó, ah. Dudu, bom, você tá me enrolando e você não tá falando. Eu Eu quero estou- saber o seguinte, ó. É. Não, vou chegar lá. Eu quero, Vou chegar lá saber- agora. O Silvio Santos, que me falaram que você conheceu, como foi o encontro, porque pra É. você parar no SBT, ele te chamou, não foi isso? Não. Nunca, aliás, eu tenho até que contar isso. Nunca ninguém chegou, bateu na minha porta e falou: te quero, vem cá, vamos trabalhar, tá aqui uma oportunidade. Não, você teve que ir atrás. Não, sério, até esses trabalhos menores, foi tudo correndo atrás com muito esforço que eu fui conseguindo. Nada, mas nunca chegou. Eu até admiro essas pessoas que contam: olha, chegou aqui na minha porta o cavalo selado passando. Não. Na minha eu fui atrás da mula ainda, selei a mula, que é mais difícil ainda de lidar, e foi indo adiante. Então eu fui fazendo esses trabalhos. Web TV cheguei a fazer, web rádio, fiz a rádio AM, rádio FM, fui pra Minas, onde meus avós tinham casa. Trabalhei lá com um grupo de comunicação que tinha uma TV micro-regional. Fazia lá com uma câmera só, mas era experiência, eu gostava, me realizava ali e fui fazendo. Mas fui me identificando com televisão. Ali já não estava mais agência chamando, porque minha mãe tinha parado de atualizar o book, então fui fazendo só trabalhos envolvendo, me concentrando em televisão. Mas com muita dificuldade. Eu assistia na Parabólica. Você na televisão, que você é um cara que assistiu muito televisão, não é? E Você é até muito canais antenado. que ninguém quase assiste. Sim. Eu assistia aqueles canais UHF e via uns programas de variedade. Aí eu falava, pô, o cara tem culinária, tem artesanato, tem entrevista, não tem um quadro de fofoca. Tá aí, ó, posso ir lá fazer. Porque eu já consumia notícia de televisão, porque eu já gostava, então eu ficava lendo quanto que programa deu de Ibope. Gostava de televisão, fofoca nem tanto, mas notícias de TV. Qual era o programa que mais te agradava, cara? Na época, É. eu assistia a Gilberto Barros na Rede TV, o Sábado Total. Ah, eu lembro. Era legal. Nossa, Era legal. O sensacional. Sabadaço, Brasil. Teve a fase do Sabadaço, depois teve o Sábado Total. Só bagaço. Com a direção da Kátia Gardinha, toda aquela festa. Eu admirava muito. Esse programa foi um do que eu assisti e gostei muito e... Enfim, admiro muito o Gilberto, porque ele é A eclético. máquina da verdade. Lembra? Como que ele fazia? Quem quer over? Como que era aquele que dançava? Tipo, ele lançou lá umas músicas. O leão e as leoas. Leoas, Brasil! As leoas, Brasil. É. É um só bagaço. Tinha feijoada do Leão. Você chegou aí, não Sim, chegou, Viva? sim, Eu sim. me lembro de você ter ido Sim, lá, porque sim. você já tá na Rede TV desde o começo. Enfim. Então eu assistia esses programas e esses de televisão menor, e eu ligava na televisão, falava, vocês estão precisando de um quadro de fofoca, eu posso ir fazer. Ah, não, muito obrigado. Eu liguei numa rede gospel uma vez,
e falei assim, olha, um quadro de fofoca caberia nesse programa, que um tempo atrás o Vladimir Alves fazia, no De Bem com a Vida, o programa da Rede Gospel. Sônia Hernandes. Sabe o que eles faziam? Sônia Hernandes. Eles, Sônia. Bispa Sônia. Já voltei lá. Na época eles falaram, não, preciso falar com a bispa, não, acho que não é melhor, quadro de fofoca, mas vocês fizeram no passado, que não vão fazer agora e tal. Tentaram me ludibriar e passou, e assim eu ia recebendo muito não, mas uma hora vinha assim, né? Até que veio, aí eu comecei a fazer em programas da Rede Família, que era do Grupo Record, em sinal lá pra Campinas, Valinho, e Parabólica pegava sinal também. Cheguei a fazer programa lá, mas quadros, né? Em programas, até da Flor. Até a Flor tinha um programa lá, eu fiz. Com a Maria Cândida também, que era gravado na I9, aqui na Barra Funda, em São Paulo. Fiz o Tudo Posso com a Maria Cândida. Quadro também. Tem todo esse material na internet. Mas aí, qual que era o seu objetivo? Objetivo televisão. Independente. Isso qualquer aí eu coisa. nem ganhava. Não é que você queria ser um apresentador ou jornalista? Não tinha objetivo até então. Queria apresentar. Mas não, essa oportunidade era muito difícil. Né? Porque televisão é o seguinte, às vezes você pode ter o talento que for, o negócio é o que manda, é a oportunidade. E é difícil, né? É difícil. E você se espelhava em alguém? Eu tinha os comunicadores que eu admirava, que eu gostava. Gilberto Barros, assistia jornais na televisão. A própria Mariana Godoy, que fez aquele programa de entrevistas. Eu via esses nomes da televisão e pegava um pouquinho de cada um, né? É isso. E ia fazendo, eu brincava. Por exemplo, eu narro muito bem cenas de crime lá no jornal. Ah, é? Porque o GTA dos meus primos me ensinaram a narrar. Enquanto eles jogavam, eu ficava na fila de espera pra jogar. Eu narrava, ó, o helicóptero aí, ó. É o cara do esporte. A polícia ali, ó, em velocidade. Já era à frente do tempo, já era narrador. Verdade. Thiago Já Leifert. Mas é assim, é em casa que você treina. Já treinava, né, Neilson? Já treinava. Hoje em dia, eu não manjo muito, assim, nome de jogador, mas me dá uma cena pra eu narrar, eu consigo narrar. Igual eu narro no jornal... Futebol, você narraria? Não. Olha, teria dificuldade pra pegar essas questões de nome, porque tem que ter o time na mão. Olha lá, roubou a bola, Bittencourt Aí, já está na porta da delegacia. Mais ou menos Parece que isso. roubou a bola. Aqui Dudu tá magro, você vai ver. Daqui a pouco você vai ver como o Fefon, o Fernando Fontana, perdeu a virgindade. Foi quando ele sentiu por trás o primeiro impacto. Olha! Exclusivo, Daqui a hein? pouco exclusivo, o Bittencourt da delegacia roubaram a bola. Roubaram a bola. Uma ou duas, porque o Fefon tem 3. Ó, deixa eu te falar. Agora, isso aí que você falou de narrar, eu narro muito confusão no jogo. Porque no SBT o público não consome tanto esporte. Se você tem um jogo, claro, você vai atrair o público para aquele jogo específico. Mas tanto é que os programas de esporte que o SBT tem, ou quando a gente exibe uma matéria de esportiva no jornal, a audiência cai. Porque o público do SBT é diferente. O SBT e Record tem um público semelhante. Eles é mais mulher. Geralmente ali é um público que... Por exemplo, Globo e Band tem o público do esporte. Eu tava olhando o catálogo de público da Band de audiência. É 55 mais, a maior parte do público, isso na idade, e 70% homens. Esse cara vai ser dono de televisão, bicho. Vai ser dono de emissora, ele sabe fazer toda a estratégia, eu fico vendo isso, eu sou apaixonado. Dudu, então, aí você falou... Mas não aí falou você como não você enrolou. Você enrolou. Isso é suspense. É impressionante. A galera Tá muda. dentro dessa caixa que eu vou mostrar ali o segredo que ele esconde. O segredo que o Dudu esconde. Ele vai contar até o final do podcast. 3 horas de podcast ele vai contar. Vai revelar como é que ele entrou no SBT, como ele conheceu o Silvio Santos. Não, mas o que eu tô encafifado é que você descobriu que no final da peça que eu fazia, distribuíam sementes Vocês com estão planta. entendendo? Vocês estão Impressionante, entendendo. É o meu Silão. talento. Eu tô me vendendo aqui, bicho. E era uma Eu tô planta, a tentando. gente dava pra criança se conscientizar, dava aquela plantinha que subiu, era espécie de um cabelinho, mas não era cabelo, era uma graminha que crescia, que ela cortava o cabelo da planta pra ficar igual o Tá cabelo. falando de cabelo olhando pra mim, tem alguma conotação. É porque ele Ô, já Dodô. entregou desde o começo, falando de careca Peraí, e tal, já mas que é não- dos carecas que ô, elas Dodô, gostam ô, Dodô, mais. Já que não tá Me dando certo, me fala- vamos assim, ó. Silvio, como é que você conheceu Dudu Camargo? boa. Vamos, Silvio. Mas olha só, Silvio. na verdade, eu tô esperando ele revelar isso. Eu vou revelar. Chegou o momento. Chegou o momento. Não, o Silvio, eu sempre, quando comecei a objetivar televisão... É porque você, vamos falar um pensei negócio, no Silvio, ô, né? Dudu. Mas quando ele ia Peraí, falar, quando ele ia falar, falar, você vê, né? cortou. Aí, para. Ele vai revelar o umas 12 horas segredo de podcast, terrível, no final Brasil. a gente conta. Então, mas o Dudu, porque você
se você é um cara que você estudou muito bem o Silvio Santos, porque você faz todos os trejeitos, você faz todo, né, o teu jeito que você conversa, que você faz, você muito se espelha no Silvio, não é? Sim, foi muito fácil descobrir como que o Silvio pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso eu posso, assim, hoje, se alguém fizer uma enquete, né? Se eu fosse responder como o Silvio Santos, né? Qualquer questão, acho que eu acertaria tudo. Porque foi muito fácil, porque eu já me identifiquei com ele desde 13 anos, né? Que eu comecei a objetivar a televisão, e ele quando se fala em televisão, você pensa logo em Silvio Santos, né? Então eu comecei a ver algumas entrevistas dele, mas de qualquer forma eu fui com muita facilidade descobrindo características do Silvio, enfim, mas isso me ajudou? Ajudou, claro, mas o objetivo maior era falar tudo que eu tinha pra falar, que outras pessoas de televisão não dariam a oportunidade pra eu nem mesmo falar. Que é difícil hoje em dia você marcar uma reunião com um executivo de televisão. Verdade. E eu já fazia isso, eu fiz isso. O que eu fiz com o Silvio, de levar ideias, de falar com ele, eu fiz isso no interior de Minas Gerais, com um diretor de um grupo pequeno lá de comunicação, e ele me abriu as portas. Então já fiz isso antes, porque o que eu tinha não era falar com o Silvio Santos, era falar com um homem que queria entender aquela situação, entender, receber aquelas ideias, receber o que eu tinha para dar naquele momento, que era justamente ideias, né? Porque eu sempre fui apaixonado e lia muito sobre televisão, corria atrás, igual ele ficou surpreso com a questão da audiência, isso aí eu procuro. Então, aí eu fui atrás do Silvio Santos. E eu já fazia alguns trabalhos no SBT, mas lá dentro do SBT, você conhece lá dentro, ele é inacessível. Então eu procurei outros meios de chegar no Silvio Santos. Pra mim é tranquilo, mas tudo bem. Ele é no time B. ele chega lá, já tem a cópia da chave. O camarim do Silvio. Então, aí eu procurei o Silvio. Não foi fácil. Aonde você procurou o os Silvio? outros meios. Você procurou? Você Procurou falou no assim, Google? Você procurou procurei no um Google? outro. Onde você procurou o Silvio? Por Silvio outros meios. Santos. Como é que foi? Como é que foi esse primeiro contato e essa chegada? É Certo. verdade? São 4 meios para você ter acesso ao Silvio Santos. Pera, Silvio deixa eu Santos anotar aqui. é um ermitão. Vamos anotar. É um São ermitão. 4, né? E a rotina dele é muito... A vida dele, basicamente, de muitos anos pra cá, é basicamente Orlando. Não ou vai você dar. fala Orlando, com ele não vai Orlando, dar, na isso aí casa não vai dele, dar. O dólar tá 5 e pouco. Já não dá. tirei. ou você fala com ele no SBT, coisa mais restrita, difícil de acontecer. só que Eu já vi um funcionário sendo demitido por justa causa, porque abordou o Silvio Santos quando ele desceu do carro. O cara, geralmente quando o Silvio chega, tem vários seguranças ali próximo. E aí, esse rapaz, ele queria implementar um motolink lá na televisão, a gente já tinha falado com todo mundo e ninguém colocava na prática. Ele falou, vou falar com o dono. O Silvio estacionou o carro, desceu, e ele furou aquela bloqueio de segurança, falou, Silvio, passou direto. E ele não conseguiu falar e aí no final das contas ainda foi demitido, né? Tá Mas ele tinha boa intenção. Mas aí eu não, processei. nem isso. Mas aí eu processei depois disso, eu processei. Porque aí não quis falar comigo, aí fazer o quê? Então assim, SBT, Orlando Tô anotando aqui, peraí. casa dele, Casa né? dele em não São vai dar, Paulo, não. coisa Só o inacessível. sequestrador Se bem consegue. que ele atende, às vezes o rapaz do conseguiu. correio, ele atende. Ah, sim. Ele atende em casa. às Então, vezes. caso a gente não sabe o endereço, Orlando tá caro e o... E o SBT inacessível. É só pra quem... Aí sobrou uma opção. Ô, pai, deixa eu Ah, saber olha agora, hein? só. Essa, Aí. não, vocês vão saber. Alguém aqui dos três vai Mas saber. é onde eu corto o cabelo, no Aí. Jaça? Bem Certa bolado, bem resposta bolado. leva Vai ganhar, 50. vai levar o aviãozinho de R$5. Não, agora não é mais aviãozinho, é tudo no Pix. É no Pix. Agora é o Pix com a Patrícia da Moderno, agora ela vai implementar o Pix pro auditório. Então, aí você... Vai, pode... Não, o Jaça é onde ele cortava o cabelo, sempre antes de fazer as gravações, ele ia ao programa. Lá muita gente procura ele, até dentro da própria emissora. O Jaça, muitas pessoas até falam que é um escritório do Silvio Santos. Que lá Tem gente que nem tem cabelo, no caso do Fefon, e vai lá no Jaça. Não, eu vejo, tem uns Fefon, caras que mas eu conheço que é tem. careca, Eu mano. nunca e fui tem. no Jaça, É mas eu verdade, gostaria de verdade. ir, cara. Mas tem uns caras que não tem, eu sei que um monte de, você sabe, né, uns Sim. artistas assim que nem tem cabelo. E vai no Jaça. E vai no Jaça pra ter um contato, uma Sim. aproximação. É que lá faz outros procedimentos, né? Depilação, lá faz unha, pé, mão. Exame enfim. de toque, não. Não, isso é no hospital. Ai, meu Deus. Esse programa tem um nível, né? Esse Eu vou te podcast. falar uma coisa, lá no Jaça Nível. muita gente vai pra encontrar pessoas conhecidas, porque lá vai empresários, dono de Bradesco, Riachuelo, por aí vai. Então muita gente vai lá até pra fazer negócio. Só que lá também o corte é espetacular.
Tá. É caro, não é um preço acessível. Caro a todos. quanto? Vamos abrir aqui, vamos abrir. Até O corte lá deve estar, hoje o masculino, uns R$350. Não vai dar, não vai dar. trabalhando lá. Não vai dar. Não, pra falar em corte, isso já rendeu um corte pra nós, mas tudo bem. Deu um corte e um merchan, né? Porque nós estamos fazendo um merchan. Sim. Mas, enfim, O Robson Jasson, um abraço pra ele. um abraço pra ele. Você já conheceu o Robson Lógico, pessoalmente? o Robson é Você sensacional. corta Você tem lá, que ir no Porpeta? salão, Porpeta. Você corta Vai no lá? salão, pô. Não, não Não? corto, não. Ele Você corta paga no- R$350 pra cortar o cabelo? Não, mas eu não corto, meu, que gostaria muito. Mas você sabe por que eu não fui lá? Porque é aquela coisa, porque tem muita gente que vai lá porque acha que... Você entendeu? Porque pode parecer que você tá tentando se aproximar. Mas dos tá amigos, mesmo, Tá tentando mas puxar tá, o mas saco. a galera vai Então, pra por isso, eu gostaria muito, mas não fui por isso, pra não parecer. Não, tem gente que vai no Jaça pelo status, porque é um cabeleireiro Ah, de sim, importância, né? Mas tem gente também vai pela influência. Eu já vi apresentador que tem contrato de sociedade com o SBT que, né, quanto mais ele vender merchan, melhor pra ele, indo negociar com empresários. Lá e em qualquer outro lugar. Mas isso Cite é nomes, aproveitar Dudu, a cite nome, porque oportunidade. assim, o pessoal é muito curioso. Então, Não, assim, eu é não legal vou você citar prometer, nomes. não. Então Vocês você vão pagar muito um já. processo? Oi? Você foi no Fui Jaça. no Jaça. Vou até hoje, E mesmo... inclusive. Tá. Vou até hoje porque Tá. eu gosto do corte do cabelo. Tá, não, mas peraí. Então você chegou, você era um cara desconhecido, né? Desconhecido, sim. Aí você chegou lá, falou, marcou o horário, você que foi cortar o cabelo, é isso? Exatamente. Então, aí? quando eu encontrei o Silvio lá pela primeira vez, eu disparei falar. Disparei falar porque era a minha oportunidade. Não deixava ele nem retrucar, né? Porque eu tava falando, com tudo já guardado de anos pra falar com ele e ali tava a chance, né, de eu falar. E falei, desbestei falar. Teve algumas... Mas o Silvio tava cortando o cabelo e você Não, chegou ele já lá? tinha terminado. Aí você... Ele já tinha terminado e já tava indo embora. Aí você foi expulso do Jaça ou não? Não cheguei. Não, lá é normal. Até o Silvio gosta de bater papo. Não quando às vezes tá muito cheio, porque às vezes ele tem a gravação, tem o horário marcado, então fica muito corrido. Mas ele gosta. Quando Aí ele você pode, chegou ele e falou, gosta você de posso bater falar papo. com o senhor? É isso? Nada. Não? Ô Silvio, Eu tenho disparei isso de falar. ideia, isso de ideia, isso de Não, ideia. eu dei uma resumida basicamente do que eu já tinha feito em televisão e em ideias, em momentos ali atuais que a emissora estava vivendo, enfim, fui dando ideias. E acontece o seguinte, claro, antes dessa primeira grande conversa com o Silvio, eu tive já momentos com ele, de ter tirado foto, isso antes, em outros encontros lá também de ter tirado foto, mas não tinha tido a grande conversa, porque muita gente às vezes para falar com ele não tinha tido essa oportunidade. E aí comecei a falar com ele, e nesse dia foi o melhor, porque nesse dia eu tive ali os meus, nem me lembro quanto tempo, mas foi, 5, 7 minutos que eu tive direto, assim, pra poder falar tudo, E ele ficou sem te ninguém ouvindo? atrapalhar. Ficou, parou, né? E ninguém falou... É aquele jeitão de botar a mão no lábio, né? Aí ele ficou... Aí no final foi o melhor. No final eu recebi o meu presente ali, né? Ah, é? Se ele não tivesse dado nenhuma resposta, eu já estava feliz com o que ele falou ali ao final. Inclusive, quem testemunhou essa conversa entre eu e o Silvio foi o Rinaldi, empresário do Patati Patatá, dono da marca Patati Patatá. Ele estava do lado, que ele foi entregar umas fitas pro Silvio. Mas você não aquele parque Patati Patatá, que entrava dentro do Sábado Animado. E você não tinha falado assim, eu quero, quando o Silvio tá aí, eu vou falar com ele. Você não tinha avisado ninguém. Você Não, viu não ele avisei e ninguém. disparou, né? Não avisei ninguém, até porque lá não tem esse protocolo de avisar ou de marcar. claro. Porque lá não é escritório do Silvio Claro, pra poder, claro. né, marcar agendamento de conversa. Então você chega e fala. E o Silvio gosta de bater papo. E aí fui falando lá. Aí ao final foi o presente que eu recebi, né? Porque ele... mas você tem um bom futuro em televisão? O pessoal lá já te conhece? Aí eu falei, mas Silvio, lá eu já fiz alguns trabalhos como ator, mas era através de agência. Acredito que a diretoria não deve me conhecer, mas tá aqui meu contato. Entreguei numa folha de papel escrito. Não fiz cartão, nada disso. Entreguei lá, já tava com o papel até pronto, anotado. Entreguei aquele. Tá certo. Vou mandar o pessoal te ligar, tá certo? Vamos mandar o pessoal do... Vou mandar o pessoal te ligar. Quando ele falou isso, por mais que, vamos supor que se ninguém tivesse me ligado, já era um presente. Claro, o Silvio Santos falou, mas você tem um bom futuro em televisão. Aí ele brincou, né? Aí ele pegou e falou, mas você quer ser artista, mas esse aqui ao meu lado é o Rinaldi. Eu nem sabia que era o Rinaldi naquela altura, né? Não conhecia e tal. É possível que me apresentou. Esse aqui é o Rinaldi, ele é empresário do Patati Patatá, você não quer ser palhaço? Você não quer ser artista? Você pode ser palhaço, fale com ele. Fale com ele. Mas você tem um bom futuro. Ele se repetiu isso umas 3, 4 Você vezes. quer ser palhaço? Você apareceu um palhaço na minha frente e ficar falando meia hora. Exato.
E aí ele foi embora. O Silvio é muito rápido nas coisas, ele pensa rápido, ele já tinha a resposta ali rápida. Ele é um gênio, né? É. E aí foi... E ele foi embora. Aí à tarde, eu acordei nesse dia muito cedo, né, pra falar com ele. E eu dormi à tarde, me deu sono, eu dormi à tarde, mas dormi com o celular debaixo do travesseiro. Isso eu não contei pra ninguém lá em casa no dia, não fiquei contando, falando, olha, fui lá no Silvio. Não, fiz tudo na surdina. Porque naquela altura eu já tava correndo atrás das minhas coisas sozinho, sem minha mãe, já tava com 16, 17 anos. Aliás, já tinha completado 18, né, nessa época. Recém-completado 18. E aí me ligaram à tarde. Ah, você pode estar vindo aqui tal dia pra gente conversar. E fui lá e tal. Conversei, expliquei as ideias. Aí depois eles falaram com o Silvio, depois deu um retorno, né? Do que eu... não, tal coisa que você deu ideia, não, o Silvio Mas não te quer ligaram, isso por te enquanto. ligaram no mesmo dia? No mesmo dia, à tarde. Mas não foi alguém que Porque ele ligou. chegou na emissora com o meu papelzinho, ele levou aquele papel, entregou a pessoa, que falou, legal. entra em contato. O papelzinho rasgado. Que legal. Não foi nem um Caramba. papel assim, eu empresta aqui mostrar. Ó, esse papel, ele tá assim. O meu foi com um corte, um rasgo assim. E ele entregou lá e tudo direitinho. Então, aí eu conversei, aí as pessoas viram que eu já tinha essa questão do improviso e tal, falou, inclusive, você nem precisa de piloto, Dudu, se você for fazer alguma coisa e tal. Aí levaram as ideias, aí algumas o Silvio falou, não quero no momento, você topa fazer tal coisa? Eu, mas até faxina, se você me der, eu faço. Aí fui, mas fui como pagamento de cachê, né? E fazia lá o Homem do Saco, ia lá na pagadoria receber. Bom, você começou com Pagadoria o da Homem do SBT. Saco lá no Fofocando. Do Fofocando, que o Silvio tinha acabado de estrear esse programa. Tava muito cru ainda. E foi uma ideia do próprio Silvio. Pra quem não sabe, o Fofocando, na quinta-feira ele decidiu fazer o programa. Aliás, na quinta-feira foi chamado o elenco. Ele teve a ideia no começo de uma semana. Na quinta-feira ele pegou, chamou a Brusqueta, que fazia na Kátia, o Mulheres Kátia na Fonseca. Gazeta. Ela é a mulher do saco. Não não sei essa questão. Mas, você era o Homem do Vamos Saco. levantar o nível, porque já é Você segunda aqui, não é tá o legal. homem do essa. saco, né? Aí, E não ela é tá a mulher legal. do A saco. mulher Faz do saco. sentido. É, sim. Faz sentido. Só pra quem tá vendo agora de relance. A mãe Já do é saco tá também. anotado, pode já é a ser. segunda que baixou o nível do negócio. É mama brusqueta, não é mama saco. pô. Não. Você juntar mama com saco dá o quê? Eu fazia a mama porpeta, mas continuando. Tá, Então, e fazia muito bem. Aí acontece o seguinte. Aí eu peguei. Aí o Silvio, pra montar o Fofocando, ele pegou na quinta-feira, aí chamou a mama. Pediu pra secretária ligar e marcar com ela de uma reunião lá com ele na SBT. Ele chamou a mama no camarim dele e falou: Mama, eu vou lançar um programa de fofoca. Você tá na Gazeta, né? Mas você pode ficar lá e faz aqui também, sem nenhum problema. Aí ela perguntou: Silvio, qual o horário? Aí ele: peraí que eu vou telefonar. Pegou o telefone, que é um telefone de base que ele tem no camarim, não tem linha, né? É um telefone de base. Aí ele pegou, discou um número lá, já caiu direto na pessoa certa. Eu queria saber que horário que é a hora da Venerosa entra lá na Record? Ah, seu Silvio, entra de 1h45 às 2h45. Então tá certo, mama, vai ser de 1h45 às 2h45, porque ele fez o Fofoca pra bater de frente com a Venenosa, que era um produto que na época estava batendo em primeiro lugar, 10, 11 pontos de média. E aí ele falou: não, vamos botar Fofoca junto. E aí ele falou: mama, quem você indica pra fazer fofoca também? Ela falou: Silvio, na televisão hoje em dia tem o Leão Lobo. Mama, mande chamar o Leão também. Mande chamar o Leão. Aí mandou chamar o diretor, na época quem escolheu foi até o Leão Lobo, que escolheu o diretor, que até é falecido hoje, que é o que primeiro começou a dirigir o Fofocando na primeira semana, não foi nem o Esquilo, foi o Emídio, depois o Esquilo assumiu. Então, aí o Silvio, com a mama ali, pediu dicas, né, de quem chamar pra fofoca, e ela foi indicando e ele foi chamando. Ele chamou o Leão, falou: Leão, quanto que é sua multa na Gazeta? O Leão, 30 mil, ok. Fazer um talão de cheque e leva na Gazeta. se perguntar quanto que é as minhas no Detran, nossa, você É mais, né? Sua multa é Eu só quero valiosa, que né? o Silvio pague minhas multas no Detran. Então, aí ele foi fazendo dessa forma. Foi ideia deles fofocando. Na quinta-feira formulou o programa, na sexta ajeitou o que precisava, no sábado acho que gravou um piloto, domingo mandou acho que o DVD pra casa dele, ele assistiu, aprovou, segunda estreou.
Foi muito em cima. E a Mama teve que sair da Gazeta, porque ela fazia o mesmo horário, não teve como. Até o pessoal da Gazeta na época ficou chateado com ela. E ela foi, né? Enfim, a Mama muito querida. No SBT já tinha, acho que, feito show de calouros há muitos anos. Já tinha feito. O Leão Lobo também já tinha tido experiências no SBT. A Mama que não é o Chico Lang, que é bom a gente Que não é o falar, Chico né? Lang. Porque todo Ah, não é? mundo- Não, não é. 5x0. Corinthians vai ganhar de 5x0. Pô, eu jurava que E era a o Chico Mama Lang. me disse, eu vou fazer revelações, pode? Vamos A lá. Mama me disse uma vez que ela só fez sexo 2 vezes. Sério? Acho que a primeira foi com penetração, mas aí não... Que não, é isso? É, porque Não, peraí, mano. eu fazia o Homem do Saco no programa Você fazia e o aí Homem eu do Saco? convivia com ela. Ah. E ela já deu entrevistas falando sobre ficava isso, com acho o que ela saco não na tem cabe- problema de Não, mas revelar. deixa eu contar que é Ah, bom tá. isso, Ah. hein? Mas Isso é bom. a Mama, ela teve 2 vezes, acho que, relação sexual. A primeira foi com penetração, mas diz que doeu muito. Sério mesmo, ela contando. E diz que a segunda não foi penetração, mas foi coisas com a boca, não é verdade? e aí... O final é forte, Aí não Brasil. doeu tanto. E diz que ela, do intervalo de uma relação para outra, acho que durou 40 anos. 40 anos. O quê? De diferença de um sexo pro outro. Ela ficou muito tempo sem, né? Caraca. Tanto é que ela se considerava virgem há um tempo atrás. Depois ela arrumou aí uns namorados, mas ela não teve, acho que, relação Ok, sexual. ok. Ou se teve, só foi preliminares. né? Caramba. Do que é? Fazendo jus Não, ao nome isso do aí- podcast. É. Galera Gol. Galera Tem Gol. tudo a ver. É gol, saco, Aí, ó. bola, tudo a ver. Diga. Tá bem pornográfico Não, isso não, aí. imagina, ia ficar caro, né? A pernoite no hotel, 45 anos de intervalo. Mas diz que ela não foi. Eu não sei se a situação física dela, enfim, indisponibilizou ela de fazer alguma outra coisa, ou se foi oportunidade, às vezes concentrada muito no trabalho. Não, né? Na Gazeta era diário o programa, 4 horas de duração. Tem uma zoeira que uma vez o Carlinhos Aguiar entrou no banheiro, encontrou a Mama. Não, isso é É verdade. claro. Aí ele contou, pô, encontrei. Aí ele falou, Mama? Aí eu falei, Mama você, querido. Você vê? A praça é nossa! A praça é nossa, hein? Cadê? A musiquinha, a musiquinha. Muito bom, muito obrigado. bom. Nem obrigado. sei onde eu parei, comecei no... Tá. Não, aí no Homem você do tava Saco. falando que ele do tava Fofocando, onde eu montando estreiei. isso. Onde eu estreiei Não sei aí. de onde que foi pra Mama Brusca, mas... Ah, tá, É, vai. porque ela fazia parte do programa. Era ela, o Leão e o Homem do Saco. O Homem do Saco, pra quem não sabe o que eu tô falando, não é aquele personagem de historinha em quadrinho. o cara... Você ficava com o Que o saco. seu Madruga Você ficava virou com o homem do saco e Ó, já tomou não era pancada aquele, na viu? vila. Dudu não, ficava não é com o aquele. saco na cara, não era isso? Na cabeça. Porque diz que quando Capitão tem Nascimento cachupa, copiou sobe vocês. o problema aqui, né? O Capitão Saco Nascimento só copiou, vocês lembram que o filme do Capitão Nascimento? Copiou, porque ficava, bota o saco Ele na cara botava dele. DJ Bota o saco, também. cadê o baiano? Cadê o baiano? Bota o saco na cara dele. Marshmello, não tem aquele DJ que usa um saco Tem, na cabeça? tem. Era mais ou menos aquilo que eu fazia. Era um homem com smoking, né? Com terno e gravata borboleta, que usava um saco com olho e com Que a era um boca. saco com o tipo daqueles de supermercado. Isso, né? isso. E aí você foi bem, né? Aí E você- por que desse homem do saco? Por que desse saco? Porque os outros de cara limpa, se falasse qualquer coisa polêmica, podia levar um processo. Agora, o homem do saco não revelava a identidade, ninguém sabia. E como eu era novo na televisão, não tinha nome, ninguém sabia quem estava por trás. Inteligente. Eu via na internet o povo falando, não, deve ser o Luiz Ricardo aí atrás, deve ser o Yudi. Nunca acertava, porque não tinha nome E ainda, aí você né? se destacou, né? Com Aí o saco. a direção começou a gostar, porque eu tinha essas tiradas que precisava pro Você personagem. era uma espécie de Bozo É. da fofoca, porque o Bozo Exato. também não podia É, o revelar, palhaço né? da fofoca. Ou Boa, sombra do Não, não, Ratinho. não. Característica. O Mr. M da fofoca. O Isso, sombra do boa, Ratinho. boa. Aí você ficou mais chique. a coisa. M, como é que você Cid Moreira. Ô, Dudu, lá no Primeiro Impacto, vocês são em quantos apresentadores? São 3 atualmente. Qual que é o melhor dos 3? O Não, melhor apresentador do Primeiro Impacto, quem que é? Não tem como você falar quem é o melhor. Por exemplo, se eu falar quem é o melhor apresentador da televisão brasileira hoje, Desse você podcast abre sou eu. Não, do podcast sou eu. Então, Pronto, do podcast você. É, sim. Do mundo do esporte, eu acho Fernando que o showman Fontana. hoje é o Neto. né? Pô, obrigado, Dudu Camargo. então aí, vai, Você é um Neto. baita apresentador. Certo. É fofocalizador. Ô, Tá de brincadeira. Neto, diga você de passagem. assiste o Primeiro Impacto do Dudu? Tá de brincadeira. Isso aqui eu tô acordado essa hora. Tá de sacanagem. Eu sou coruja. Faz bem, né? Porque seu programa é 1 da tarde. Você tem que dormir pra É descansar, verdade. pra fazer o programa.
Então essa pergunta que você me fez, quem é o melhor? Na isso sua aí, opinião, porque cada você é um um cara tem que o eu sei seu que você, diferencial. você cada tem um- jeito pra dirigir e tal. Quem que você escalaria pra ser o oficial? Eu quero gerar não, nós treta mesmo. A precisamos- minha, eu minha sei ideia que é você gerar quer. treta mesmo. Não, mas Vamos Quem ser de você qualquer tiraria? Quem você Quem tiraria? que você tira? Porque vocês tretaram, deu uma tretazinha Não, isso é lá. tudo a imprensa que faz. mentira? Não tudo teve a treta em não, nenhum momento nenhuma. do programa. Não teve. Nenhuma. Não teve. Você não ameaçou que ia sair, que tinha outras emissoras que iam te contratar? Isso você não Ah, falou? não, isso isso não. Eu sugeri que as emissoras me contratassem um dia lá no Pânico, quando eu fui ser entrevistado. Isso aí eu falei, tá. mas sugeri, mas não falei que Vocês se falam, tem um grupo no WhatsApp, apresentadores Não, tem cada do um Primeiro deles Impacto. no WhatsApp. Mas quando você falou isso, teve alguma repercussão ali dentro? O cara foi lá no camarim e falou, "Cê tá louco?" programa, alguma coisa? Não. Repercussão, os nossos assuntos sempre foram tipo, tem um evento pra convidar, ele vai lá, convida, nós vamos ou não vamos, e depende da agenda e tudo mais. Mas a gente conversa entre si, a gente nem usa muito o WhatsApp pra se conversar, porque quando a gente quer, a gente fala pessoalmente, que a gente Claro. se encontra os três todos os dias. Mas hoje em dia precisa dos três pelo seguinte, claro, se deixasse um só fazendo, na falta do cão, caça com gato, não é verdade? Mas é necessário os três hoje em dia, que o jornal está com 7 horas de duração. Então fica cansativo, acredito eu, pro telespectador, Sim, claro. de ficar ali 7 horas a mesma pessoa, a mesma voz, né? Então, mas teve algum momento aí Então, que... a treta, começaram a tretar, porque eu sou meio, eu apimento a coisa, eu gosto de colocar lenha na fogueira. E lá no começo, quando eu dividi ainda jornal com a Karen e com a Joyce, rolou uma polêmica danada, porque quando eu entrei, elas tiveram que sair. E depois o Silvio falou, não, tem espaço para os dois fazerem. São 2h30, dá 1h15 para cada um. Fica 1h15 para as duas moças, 1h15 pro Dudu. Qual é o problema? Ficaria dividido igual, que o Silvio é um cara muito justo. Sim. E o Silvio é que bolou isso de não deixar o Primeiro Impacto com uma pessoa só. Por que disso? Olha a visão, hein? O Silvio que me falou isso. Que se colocar mais um para fazer, ou mais dois, fica essa disputa de um quer dar o resultado melhor que o outro e vira uma disputa sadia para a própria emissora. É verdade. Então o Silvio me explicou isso. E essa foi a ideia de até colocar mais gente. E aí as duas moças, eu provoquei uma delas, porque eu não me lembro se... Acho que eu que dei a primeira declaração. O TV Fama veio me entrevistar. E aí eles fizeram as perguntas polêmicas e eu falei, vou apimentar. Era a minha primeira entrevista no TV Fama, ninguém me conhecia. E aí eu peguei e comecei a falar, e tava no auge da polêmica, né? Um garoto jovem comandando um jornal, aí as perguntas eram assim, mas tinha jornalistas antigas e tal, e eu pra cutucar, até brinquei, né, com o sobrenome da Karen Bravo, que... Eu falei, eu não quero que ela use o Bravo contra mim. Isso aí gerou. Aí o pessoal falou, com a rixa, com as duas e tal. Mas isso era pra show televisivo, né? Até pra atrair o telespectador, pra ver isso de O perto. pessoal começa a acompanhar o programa pra Aliás, ver. eu quero agradecer a quem me criticou no começo e me critica até hoje. Ele, ó. Ele. Pelo seguinte, tá vendo? me ajudou muito. E eu vou explicar. Aí, ó. Quando eu estreiei no primeiro dia, eu virei capa da coluna do Flávio Rico, que é a coluna mais importante de televisão. E aí, era uma crítica. Mas essa crítica me divulgou, porque todo mundo no dia seguinte quis ver quem era o âncora novo de idade que o Silvio Santos tinha colocado. Ô, Dudu, Mas pra hoje, fazer você o jornal. mas hoje você tem essa visão. Pô, isso me ajudou. É. Na hora que você leu a crítica a primeira vez, que ainda não tinha tido a ninguém- repercussão, o que passou pela tua cabeça? Ninguém cara? gosta de ser criticado, Claro. Isso é natural. Mas eu tava tão feliz realizando o sonho, que aquilo me anestesiou de uma forma, que eu vi a primeira reação foi, puxa, a coluna que eu sempre li, eu tô em primeira capa, isso não é possível. Ô, Dudu, Eu nem acreditava que era eu ali mas na então, foto. mas porque você falou assim, ó, você tava de homem do saco, não é isso? É. E aí o que acontece? Aí depois... Foi ideia também. Eu Então. entrar no jornal foi ideia que eu Então, também aí da onde sugeri. que... Porque depois o Cartolano que ficou de homem do saco. O Cartolano foi o primeiro, por sinal. Você Gabriel passou o seu Cartolano, saco pra ele. Ele pegou o Ele seu que saco. passou o saco dele pra mim. Ele passou o saco... Eu ele passou o herdei saco... do Cartolano.
Ah, então você pegou o saco vai do sair cartolano, do ar. é isso? É, eu peguei. Olha lá. Aí você pegou o saco Olha lá, do aí cartolano. no Tá corte forma do disso. podcast vai estar lá. Dudu Camargo pegou o saco do cartão. É isso aí. Brincadeira. É isso aí, ó, o corte, hein? Brincadeira. Agora é o seguinte. Olha lá, mas, olha lá. Ê, já mas, tô ó, dando ideia, hein? Aqui, ó, mas, É. ô, Dudu, então, aí o que acontece? Da onde que foi o negócio, o ponto que aí o Silvio que do te chamou saco. pra você começar no primeiro impacto? Você saiu do saco Não, lá? não foi nem o Silvio. O Silvio me deu a oportunidade, mas a ideia quem deu fui eu, porque a ideia não era eu entrar apenas pra apresentar. Porque a minha ideia sempre do começo não era querer aparecer. Era querer justamente fazer televisão e fazer de uma forma que eu acharia que seria produtivo, que daria um resultado bom. Então, eu vi o cenário que estava de audiência, da concorrência naquele horário, e aí eu vi o que poderia ser feito. O SBT estava dando 2 na faixa horária, a Band estava dando seu 1.2, já estava se aproximando, e a Record dava 4 na média ali entre 6 e 8 da manhã. Isso naquela época, antes de eu assumir. E aí eu falei, não, nós temos que mudar isso aí, porque o SBT é muito querido. E na época do César Filho, um tempo atrás, antes de lançar o primeiro impacto com a Karen e com a Joyce, o César dava segundo lugar. Por que o SBT perdeu esse segundo lugar? Eu fiquei pensando, será só a figura do César? Sim, é um apresentador bom, mas o formato se mudou. Colocou formato de bancada, com entrevista, ficou um formato formal demais. Pode dar certo esse formato? Claro. Toda emissora tem o seu hard news de bancada. Mas e é mais fatura pra bem. noite. Depende do horário, depende do seu concorrente. Na Record, se tinha o jornalismo em pé, com um helicóptero flagrante, Sim, me chama o sim. Bittencourt e me chama isso. Esse era o jornalismo da Record naquele horário que estava indo bem. E o SBT tem muito mais simpatia Claro. para atrair público. E você o SBT deu essa tem ideia. fãs. Você deu E aí essa eu ideia. falei, vamos fazer uma coisa diferente nisso aí. E aí quem que te colocou lá pra fazer o primeiro impacto? Não, o Silvio é que deu a oportunidade, mas me colocou para Chama falar com a aquele louco direção lá, chama o Dudu. sobre essas ideias. Foi você, Silvio? Mas eu falei, chama o Dudu. É isso? Vê o que esse garoto quer, e ele disse que tem umas ideias aí pro Jornal da Manhã. Vê o que ele quer e vamos testar. Não custa nada testar, vamos testar. E aí foi o primeiro impacto. Aí tá sendo testado até hoje. E você, quantos anos você tinha quando você começou? 18 anos, 18 foi anos. 2016, estreiei, curiosamente, as pessoas acham que foi programado, um jovenzinho, quase uma criança, para apresentar no Dia das Crianças, até acharam que isso era só naquele dia especial, né, que iam fazer um jornal especial com uma criança apresentando, mas não. Era um teste que, curiosamente, calhou de cair no dia. Minha estreia foi no dia das crianças. E você começou com 18 anos, né? Lá no primeiro impacto. E você tá quantos anos no primeiro impacto? Só fazer as contas. Então, 2016 para agora 22. 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí, então, eu lembro que você começou. Era aquele cara prodígio, mas você recebeu, que nem eles falaram, muita crítica, né? Mas arregaçaram. Tudo que é né? novo assusta, né? Sim. Tudo que é Você novo tem mágoa de assusta. alguém? Não guardo mágoa. Põe na tela! Tem mágoa de quem aí? Põe na tela! Não guardo mágoa. Não, mas não, olha, Quem não te guardo. criticou, velho? Que você tá pé Me da vida e agora agradeceu. você fala chupa. Mas não, Não, tem ninguém não ali no tem SBT disso. que você é tretado, assim? Porque tem Não. emissora. Não. Você é tretado, você não gosta dessa pessoa que não precisa. Não. E quem que você acha que mais te ajudou? Maísa No Silva. meio, assim, não. Maísa Silva. Uma pessoa... Não, o Silvio Santos é uma pessoa que sempre deu oportunidades. Mas é aquela história, as pessoas acham, o Dudu tá lá porque o Silvio deu oportunidade. Não é bem assim. Vocês podem ver, teve programa de filha dele que foi cancelado. Porque o Silvio, ele trabalha com resultados, não é o Silvio. O SBT é uma emissora, é uma empresa. Antes de ser televisão, que as pessoas acham que é mágica. Não, antes disso, é uma empresa. Funcionário que tá lá tem que dar resultado. E só uma coisa, eu sou testemunha aí que a gente gravava os pontinhos, você já chegou a gravar também, e muitas vezes o Dudu tava lá esperando, porque o Silvio mandou chamar ele pra você conversar, você entrar no campo. Poucas pessoas que o Silvio liga e fala, vem aqui, né, trocar uma ideia Isso é raro. pra falar. E aí, como é que é? Ele ligava e falava, quero falar com você, vem aqui no camarim. Às vezes eu ia lá pra também falar alguma coisa pra ele, enfim... naquele os toques começo. E teve uma época que o Silvio falou, inclusive, te vira, viu? Te vira. Ou seja, era o pai, né? Como se fosse um pai dando conselho ao filho, olha, fica tranquilo, vai fazendo o seu aí, vai se virando. Porque não se pode ficar na barra dos pais sempre, né? A gente tem que começar a ir pra frente e tal. Então, e o Silvio, ele já
naquela época já estava numa fase meio que de transição, de só apresentar o programa e a administração, E aí direção, e entregar para os diretores, enfim. E quando ele chamava, ele te dava uns toques, ele falava o que ele gostou, Não, ele o que já, não já gostou. deu algumas que- ideias, já falou algumas coisas, já deu algumas dicas, mas coisa mínima, assim. Ele sempre deu liberdade e usava esse termo, né? Te vira. Tem uma Faz- coisa... Você fecha o programa também? Você participa do fechamento ou você chega lá só pra Nossa, apresentar? então, boa pergunta. Boa pergunta, porque antigamente eu chegava pra apresentar o Primeiro Aham. Impacto, como a maioria dos apresentadores fazem Sim. hoje em dia, né? Chegam lá, já tá tudo pronto, espelhinho pronto, é só ler TP e acabou, ou comentar, improvisar. Ia fazendo. Isso eu fiz uma época, eu fazia desse jeito. Depois que eu descobri mexer no espelho, que eu descobri como você entra na rede daquele dia que chegou o material de todas as filiadas. Eu tenho o maior prazer de chegar hoje antes do programa, bem antes. Eu chego, o Primeiro Impacto tá começando às 6 da manhã, 3 horas, às vezes eu tô lá, 3 e pouco. Eu vejo todo o material, claro, não fico assistindo, 12 minutos de um Ipsis VT literis, direto. claro. Passo, mas já vejo o material, vejo se tem imagem, se tem circuito naquele VT, se o VT é bom ou não é. Às vezes o VT não é bom, mas a história é boa, então deixa o VT, vamos transformar em off vivo, ou seja, que é uma notícia mais curta, com eu narrando. E assim eu fui fazendo. Então hoje em dia eu participo. E tenho o maior prazer disso. Minha paixão hoje Fica mais é a tua isso. cara, né? Exatamente. E eu sou louco com esse negócio de estratégia, então eu consigo colocar estratégia nessa formatação. Isso faz total diferença. E eu vou falar o seguinte, que eu assistia bastante de madrugada, que eu sou o cara que dorme tarde, né? Então eu ficava sempre vendo, põe na tela, não põe na tela, o outro lá, o Dudu fica, Mas eu também, o Bittencourt, não sei o quê. E aí me fala um negócio, e é impressionante que o Dudu, ele leva ao vivo, acontecendo um monte de barbaridade, acontecendo de madrugada, acontecendo, ele não gagueja, ele vai direto, vai falando e chama o repórter, e às vezes não vem a imagem, ele tem que, né, Dá uma enrolar improvisada. até uma improvisada. Eu me lembro- E é impressionante, eu queria saber assim, como tá ao vivo lá, fazendo assim, quais mico que já aconteceu, micos que já aconteceu, porque ao vivo deve ter acontecido muita coisa engraçada. vários. O mico, e qual foi a situação mais tensa que aconteceu lá no Dá jornal? pro senhor desligar a atualização É o da- meu, é o meu. Obrigado, E eu Dudu. não Se sei pessoal- desligar. Se puder, dá uma força. É pô, abaixar, né? hein? Mas tira Abaixar, abaixão. sim, é. Aí, não, obrigado. Não, nada Trate bem pessoal. o nosso convidado. Por favor. Ele foi elegante, ele falou de lá, mas ele sabia que era aqui. o dele. Peraí, Quem não. quis- Como que baixa o trem aqui? Tem É um o- modo silêncio. Não, você Modo tira- avião, né? É modo avião. Modo avião, Isso. pronto. Era o Marcão Então, do Povo que ouviu que a gente tava falando a gente aqui. estava mandando já tava mensagem aqui. Então, aí... O mico ao vivo, ó, mico. você tá lá ao vivo. Então, ó. ó, a minha primeira grande transmissão, que eu tive que ficar acho que 2 horas e meia, só falando o tempo todo, foi quando caiu o avião da Chapecoense, que caiu numa madrugada, eu entrei no programa às 6 da manhã, tava tudo acontecendo, e a gente foi narrando. Foi a minha primeira grande cobertura, que eu me lembro que eu tive que ficar narrando, até a própria Karen, que o pessoal fala que eu brigava, a Joyce, elogiaram essa minha transmissão ao vivo. Então, muito da imprensa que gosta de provocar picuinha pra ter notícia, por aí vai. Tipo a gente. E podcast, que geralmente provoca, pra ter os cortes ter os também. cortes. Isso é estratégia, viu, pessoal de casa? Isso é estratégia. Agora, tem uma coisa que eu escuto, que as pessoas sempre Eu falam não assim, ó, respondi do Não, não, mico. você que é estrategista... Mas ele vai falar do Aguardem do o mico, aguardem. Ele vai falar Não, do mico. depois, quer falar agora ou depois? Se- dessa? se- É só falar uma em corte, escalada, por falar em pô. corte, se eu cortou ele, me cortou. Então agora... Corta pra mim. É estratégia, né? Tava Estratégia. chato O do assunto. mico. É. O do mico O mico. e também do... ó, a coisa mais tensa ou engraçada que Tá. aconteceu durante Não, você ao já, vivo. já teve uma situação muito curiosa, que eu tava cobrindo a morte do Gugu. E aí, na cobertura, 2 horas, 3 horas, pra você falar só de um determinado assunto, eu falei, pô, deixa eu pegar aqui o Instagram do Gugu, vou entrar no Instagram do Gugu pra ver as últimas postagens, citar pras pessoas de casa qual que foi a última postagem dele. Quando eu tento procurar Gugu no Instagram, não aparece, só aparece fã-clube. Aí eu, meu Deus, cadê? Aí eu tentei, falei, como que é o Instagram do Gugu? Perguntei pra produção na fulano, tá aparecendo aqui pra mim. Aí só pra mim que não aparecia. Aí eu descobri ao vivo que eu estava bloqueado no Instagram do Gugu fazendo a transmissão. E Olha. aí, se é outro cara, ele deixaria isso quieto. Eu não. Eu fazendo televisão ao vivo, televisão popular, cheguei e falei com o repórter que tava lá ao vivo no velório, falei, ó, inclusive, você tá falando aí do Gugu, eu acabei de tentar entrar aqui nas últimas postagens dele pra ver o que ele tinha postado e descobri que eu estou bloqueado no Instagram do Gugu, isso ao vivo. Fui falando, isso já tá na internet. E aí falei, porque é a realidade dos fatos. Então, Muito triste, muito triste. Mas você Muito nem triste. imagina por que Vocês você foi topam. bloqueado? Você, eu assim, acho que eu fiz uma brincadeira com ele uma vez no programa do Silvio,
O Silvio acho que fez uma piada comigo e aí eu joguei pro Gugu. E eu não sei, nem lembro se isso foi ao ar, mas deve ter ido, porque só dessa vez que eu acho que Qual foi a motivou. brincadeira? A piada qual que é? Ah, o Silvio falou, mas você é bicha? Aí eu falei assim, mas ô Silvio, você tá confundindo Dudu com Gugu, porque Dudu é com D-U e Gugu é G-U, ô Silvio. Que brincadeira. É só por isso. Você ficou ofendido, Gugu? Olha só, é ponto das mulheres! Tá bloqueado, Não, eu acho que foi bloqueado. por isso, Bloque, não tenho bloque certeza. nele! Se foi bloque. essa, foi um bloco merecido. Ah, vai. Foi um bloco Foi merecido. merecido. Como também eu usei isso depois pra circular o assunto, né? O que no é- jornal. O que eu ia perguntar é o seguinte, o pessoal fala assim, o dia que o Silvio Santos morrer, o SBT acaba. Eu escuto muito isso, não sei se já ouviram. O dia que o Silvio morreu, o SBT acaba. O que você acha disso? Você que tá lá. Olha, o SBT, ele, antes de Silvio Santos, claro, Silvio Santos é uma figura muito importante pro grupo Silvio Santos, pro SBT, enfim. Mas o SBT, antes do Silvio Santos, é uma empresa que já funciona. Hoje o Silvio, administrativamente, já tem as funções determinadas e executadas por determinados diretores para cada área. Tá bem estruturado. Ela está se tocando sozinha. O Silvio, inclusive, hoje, a própria Patrícia que apresenta o programa, mas Tá acho que a mandando bem pra memória do caramba. Silvio sempre vai ficar. O SBT vai trabalhar isso muito bem, como já trabalha atualmente. É como o Walt Disney, cara. O Walt Disney, tipo, né, que fez a Exatamente. Disney, o Walt Disney também é outro gênio, que nem o Silvio. Pô, tem a Disney. Mas você não acha igual que tem uma qualquer lista lá? Você não acha que tem uma lista assim? Igual o dia qualquer que ele for pessoa. embora, Por tchau, exemplo- Porpetone, Dudu Camargo. Você acha que tem essa lista? Não, é sério, papo sério. Tem, você acha que tem? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque ninguém estaria lá sem dar resultado. Como eu já vi o próprio Silvio tirando programa do próprio familiar, porque não estava dando resultado. Então, não é uma questão de ser protegido de Silvio, acho que não rola isso. A emissora é muito... inclusive, o SBT dá oportunidades àqueles que merecem e que têm resultado. Nós temos histórias lá, a maioria de funcionários lá, que começaram como office boy e que depois se tornaram diretores da emissora. Acho que o Pelégio, né? O Pelé, se eu não me engano, o Pelé, a história acho que dele é mais ou menos isso. o Gugu. O próprio Gugu e por aí vai. Então, Que te são bloqueou, funcionários que né? cresceram. Porpetone. Olha, nós temos diretores lá, por exemplo, que antes de estarem como diretor, passou por todas as Isso é legal, principais isso é bem categorias legal. da emissora para hoje no topo ele saber a dificuldade verdade. de cada área. Então isso é muito legal. importante. Não, isso é legal mesmo. Então, Agora, posso só fazer uma pergunta? Dudu, você estava até falando de conflitos, que muitas coisas aparecem na internet até para criar confusão. Saiu uma notícia de que você teria ficado bravo com o Marcão do Povo porque ele recebia mais do que você para apresentar o primeiro isso eu liguei empate. pro Aliás, Isso quanto é você verdade ganha, ou isso é Dudu? mentira? Vamos já abrir, né? Não, Aqui a vamos gente já abre os Tem um valores extrato aí? aqui. Tem um é extrato? bom, Extrato da negócio. conta, né? Como é que é o Pix que é feito? Não, isso aí foi importante porque nunca me deram a oportunidade de responder essa questão. Então põe na essa tela. notícia, ela não só saiu há muito tempo atrás, como um outro site, acho que teve Foco, uma coisa assim, resgatou essa notícia e publicou recentemente de novo a mesma notícia. Mas quem deu essa notícia foi o Ricardo Feltrin. Eu até liguei pro Feltrin quando saiu essa notícia porque eu fiquei envergonhado. Porque, primeiro que não é verdade isso. A notícia fala que eu fui procurar a direção para nunca. Tanto é que eu falei aqui desde o começo que eu nunca procurei televisão para buscar fama e nem dinheiro. Tanto é que eu fiz televisão de graça durante muito tempo. Pode Topei continuar entrar no fazendo, hein, SBT. Dudu? Uma boa ideia. Ai, bem bolado. Não, aí já quer. Você vê que ele já quer economizar, né? Mas. Bom saber disso, Dudu. Mas eu nunca procurei por dinheiro, então não seria do meu comportamento e nunca procurei a direção para falar em relação a isso. Eu nem sei quanto ganha Marcão do Povo, nem faço ideia quanto ele ganha ou quanto colegas meus, seja de bastidor ou de frente Eu sei do aqui, vídeo quer ganham. saber? Eu tenho aqui a relação do Não, mas deve ser fake isso aí, porque os valores que eles postam na internet nem sempre é real. É verdade. né? Mas você tá bem Mas de eu grana. nunca Não, mas fiz isso, você eu tá liguei pro satisfeito. Feltrin pra falar, Feltrin, não é verdade isso aí. Aí ele falou, não, mas uma fonte me passou. Eu falei, então essa fonte tá errada. Mas aí ele Mas mesmo você tá assim satisfeito, bancou Dudu? a publicação e por aí vai. Então, Você tá satisfeito? claro que O que tô. você Se eu não ganha tá tivesse, de eu boa. estaria Não, de saindo. grana, vamos falar de grana. De grana mesmo, tá satisfeito? Claro. Chegou Olha, a aqui gente não de precisa Ferrari, muito. que eu achei muito legal a sua A Ferrari, gente não parabéns. precisa de muito. É verdade. A gente tendo... O próprio brasileiro, eu acho que de forma geral, tudo bem que as pessoas às vezes querem prosperar ou pegar um carro do ano ou qualquer coisa do tipo, mas no fundo, as pessoas querem um teto para morar,
um carro para se locomover e comida na mesa para comer. E comer cerveja e picanha, companheiro. Tô esperando a picanha, hein? Então, 2023 eu quero a picanha. Isso é uma coisa, pô, é bom saber que o Dudu é do jornalismo, Sim. essa coisa assim. Sim. Porque tem muitos órgãos de imprensa Sim. que são tendenciosos. Claro. Ou pra esquerda, ou pra direita, aquela coisa toda, né? Muitos, né, são pra esquerda, outros pra direita. Eu quero saber o seguinte... Teve assim, muita gente fica achando, né, que tem influência. O que você acha dessas empresas que agem assim, tendenciosas para a esquerda ou para a direita? E se você já sofreu alguma influência no trabalho de ter que favorecer teu comentário para essa ou para aquela posição? Não, o que acontece é que às vezes a redação em que você trabalha tem uma linha de seguir. E às vezes até a própria redação se desprende, às vezes a ideia que a redação levanta do que uma direção de uma emissora pensa e tal. Mas a gente procura trabalhar sempre com a isenção, mesmo que às vezes você está trabalhando numa empresa que acaba puxando você para você fazer tal comentário. Hoje em dia, no jornal, eu tendo não entrar muito no comentário profundo em relação às questões políticas. Mas eu dou a notícia, eu acho que é importante. Perfeito, por exemplo, perfeito. esses protestos que teve. Eu procuro noticiar. Mas tem emissora que não. Tem emissora que não. Tem emissora que não noticia. E o que você acha noticia disso? de forma tendenciosa. Eu acho que a isenção é o melhor. Você tá. Eu acho assim, você pode ter um comentário ou outro. Eu gosto dessas emissoras que tem comentaristas participativos, porque você gerando comentário, você não está induzindo o cara a ter o mesmo comentário que você. Você está induzindo ele a ter um comentário. A pensar. A pensar. Você não está manipulando Exatamente. o negócio, né? Então que tenha emissoras, que tenham programas também de comentários. Mas no jornal, no dia a dia, eu procuro focar mais na informação. Até para não entrar na polêmica, até para não puxar a sardinha para um lado, porque eu sei que quem me assiste tem gente que gosta de fulano e tem gente que gosta de E ciclano. Dudu Camargo votou em quem? Não sem polêmica, mas você votou em quem? Só pra gente Exatamente, saber. né? Votou em quem? Onde eu votei? Não, o candidato que você votou a presidente da República. No tocante às eleições, nós gostaríamos de saber pacificamente aqui, tá ok? Em quem o senhor votou. Tem uns caminhoneiros que estão esperando aí na porta, tá ok? Você fica à vontade aí pra falar. Companheiro, se quiser cerveja, picanha, você sabe, companheiro. Não, isso aí ó, no esporte tem tem uma lenda que gera que quem apresenta programa esportivo ou segue carreira de esporte na televisão não pode revelar o time. Eu né? revelo o meu, eu torço por Newcastle. Tá bom. Revela. Ninguém sabe o que Não, que o meu time também eu revelo. Mas o voto é sigiloso e sigiloso. secreto. Mas não você vou está entrar nessa. feliz? Você está feliz com a situação do Brasil hoje? Independente da situação, nós temos que procurar o melhor. Nós temos que procurar o melhor, independente da situação. E até pra saber, que eu também não sei direito, mas tem a ver. A Sherazade teve um grande problema ali. O que aconteceu com a Sherazade? Porque ela era. A Sherazade, ela entrou na vertente política. E assim, eu até entendi o lado dela e o lado do SBT. Por quê? Ela era Porque muito pró o quê? Ela estava fazendo um jornal diário, mas ela gosta de política. Você vê que a internet dela é ela falando do assunto de política o tempo todo. Então, se ela gosta de política e a emissora não tinha um programa político naquela época, tinha um jornal, que no jornal você tem que procurar ser isento, senão você começa a resvalar em patrocinador, em linha editorial da empresa. E aí, então, se ela quer política, foque nisso, como está focando agora na internet. Eu admiro ela como âncora, ela lê um TP como ninguém, faz comentários contundentes, é uma moça... Eu também leio o TP, mas não sou analfabeto. Mas ela né, tem posição na frente da câmera, e tem Mas beleza, ela entrou no SBT por isso, ela né? é Ela muito entrou boa. no SBT por isso, por essa polêmica política, aquele comentário do carnaval. Do né? carnaval, Foi. então. Mas o carnaval era um comentário mais genérico. Quando ela começou a entrar na política mesmo, aí começou a ter prejuízos. Conflitos. Começa a ter prejuízos para a empresa, não fica mais vantajoso para a emissora ter isso. E aí começou a resvalar em patrocinador. E eu acho que o ponto fatal... O da Van ficou bravão. Ficou bravo. O ponto Mas ele fatal, eu pode acredito que é patrocinar a essa gente questão. se ele quiser. com certeza. Exatamente, lojas Avan. Ô, Dudu, e qual que é o seu objetivo, assim, seu sonho, assim, né? Porque você tá apresentando, você é muito bem sucedido ali no SBT,
apresentando Sim. o Primeiro Impacto. Na verdade, o Dudu, tudo que mandam ele fazer, ele faz. Exato. Não, ele manda bem pra caramba. Manda mesmo. Então, qual que é o, assim, o que, E que pro você domingo vislumbra? legal, É, o que, que você programa gostaria Silvio de fazer Santos, aí? já vai dando Não. ideia. O povo me enxerga muito na linha de shows, né? Faria como faço. Fiz Homem do Saco, Sim. ator. Pô, hoje faço de aqui tudo. tá parecendo o Teletubbies. Ele já tirou até a Exatamente. roupa no Teletubbies. comercial. É. Já tirei Você não roupa, tirou? já Você tirava a No gravata, jornal depois tirava a Eu camisa? fiz striptease uma Mas vez. tem qual Já que fiz é de tudo. um sonho assim, ter uma vontade de falar, eu gostaria de fazer isso na televisão. Não tem. Eu já fiz muita coisa em televisão. Eu acho que já fiz todo tipo de formato em televisão. Foi uns filmes pornô aí, entendeu? Você sabe que me comparam com um ator pornô? É mesmo? Jorge Del Nino. Conhece, É Cara, sério. vamos procurar Acho que aí. parece comigo. Olha aí. mesmo? Acharam É, que era você faria um pô? filme Claro, pornô? se você entrar na internet, colocar lá Dudu Camargo, filme pornô, vai aparecer aqui, ó, aqui já títulos. tem aqui o título aqui, ó. O Dudu Camargo, o homem do saco. Como você nunca viu. Hein, pode ser? Você faria um filme pornô? Ah, Não, filme pornô, se eu faria? Não, não não? faria, não. Eu nem entrei nesse negócio de OnlyFans. Primeiro Impacto, Acho não? que hoje já entrou no OnlyFans. O OnFans você ganha Tem dinheiro, gente que hein? ganha dinheiro, hein? É, Tem mas gente aí que tá você rico entra com na isso venda aí. de corpo, não é do meu feitio, me prostituir. Não é. Beleza. Não é. Ô, Dudu, Eu só queria perguntar da Maísa, como é que tá a Ah, relação grande sua da Maísa. Maísa? É, Tá uma boa. relação distante atualmente. Então, porque- e só que o Cilo falou, recapitular, Do sonho, né? recapitular o negócio, porque eu Que tava ela- presente uma Ah, vez. Você tava Ah, você também. tava. Eu tava presente. Ele viu de perto Maísa chorando num programa que não foi ao ar. Isso. Aquele não foi ao ar. Então, o que aconteceu? Você não me comprometa, mas me fale o que Ah, é agora uma eu vou boa jogar pra oportunidade, você. Não, porque Eu já falei sou coisas fã- aqui que eu Conte, nunca falei na Porpeta, televisão. Não, eu Você sou ficou fã do dos lado de dois. quem, Não, tá? eu sou fã Não. dos dois. Eu sou fã da Quem Maísa. que foi seu voto? Foi pra mim, não foi? Naquele lá, porque teve Ele o errou ou não errou? É. quem você tem a razão, não era? Isso, é. Você votou pra mim. Votei. Ah lá, votei. olha lá, ó. Tá vendo? Mas então, mas Eu explica lembrei pra quem não agora sabe disso. o que aconteceu. Explica Tá, a situação, porque vamos tem voltar, gente que tá então. pegando agora o audiência rotativo. Olha, estratégia, hein? Ah, Ó, então, eu e a Maísa, o Silvio falou assim, pô, a gente tem 2 pessoas jovens na casa, o Dudu tá despontando no jornal, Maísa já é conhecida do público, são 2 figuras jovens, vamos trazer os 2 pra aquele jogo da roleta, das 3 pistas. 3 pistas. Aí chamou, eu e a Maísa. Mas ele já chamou com a intenção de provocar situações. É. Falou, olha, ele começou assim, o quadro. Olha, mas você, Maísa, você é jovem, né? O Dudu também é jovem, você tá solteira, Dudu solteiro. Aí começou, querer já jogar uma possibilidade de namoro entre os 2. Aí a Maísa ficou, acho que, incomodada com isso, né? E aí ela falou, não, Silvio, eu não vim aqui me exibir pra Dudu Camargo, e assim foi. Aí eu percebi que ela ficou nervosa e que o Silvio tava provocando uma situação que se eu falasse também, Silvio, eu não quero saber dela, ia morrer o assunto ali, não ia render o bloco. É, porque às vezes o Silvio, ele fala alguma coisa, ele induz Você- o que ele quer, que ele espera de você que você faça. Claro. Aí eu peguei e falei, não, Silvio, claro, uma moça jovem, por que não sei o quê. Comecei aí, vamos dançar, mas aí tocou a música, aí eu fui indo pro lado dela, dançando, ela foi afastando. E ela não queria dançar não com queria você, não dançar queria papo e tudo com- mais. E acho que ela foi se sentindo mais incomodada. E o Silvio pilhando, o Silvio rindo, quando mais ela Olha ficar o Dudu virada. em cima da Maísa, vai pra- Isso deu 11 milhões de acessos só no canal do Silvio Santos no vídeo. Caramba. Mas assim, nós gravamos num dia, aí no Não, meio desse programa, Mas nesse dia você até foi. A Maísa eu não fui tá- pro palco, pro porque auditório, né? o Dudu, ele ficou tentando dar, tipo, dançar com a Maísa, lá em exato. cima, mas e a Maísa não tava se sentindo irritada com a situação, e aí começou a desdenhar do Dudu. Foi. E aí começou a desdenhar. Aí e eu falei, ele ela foi pro não auditório. quer, eu vou pro auditório. Tem 200 pessoas aqui, 200 meninas. Quem quer dançar comigo? Eu escolhi uma lá, puxei pra dançar. Quem quer dar selinho? Eu puxei lá uma e E aí, dei selinho. a minha Dancei deu com a um moça e dei selinho, um cara. selinho. Ela tava com batom forte, ficou na minha boca esse batom. É, O resto do beijou a programa mina na inteiro, depois plateia, virou Dudu. meme, minha É. boca toda com batom. Imagina, ele Aí beijou eu beijei, mesmo. o Silvio ainda pagou R$100. É. Eu fiquei lembrando daquelas fases antigas onde o pai pagava a primeira noitada do filho, lembra disso? Então, eu me senti naquilo, porque o Silvio, a menina acabou de me beijar, o Silvio, leva 100, você deu um show. E o Silvio rindo da Maísa, e a Maísa rindo E o também com auditório a situação. vibrou, né? Que o Dudu beijou a mina Foi. na plateia. Depois essa menina foi entrevistada pelo TV Fama, falou que eu beijo bem, ainda bem, né? Falou bem. E ganhou mais tal. Tem na R$100 por ter internet mentido. isso aí. Ela ganhou mais R$100 por ter Não, mentido. mentiu nada, rapaz. Não, Agora. E aí, então? Aí vocês. Aí, beleza. Aí terminou a gravação, eu e a Maísa fomos pro mesmo camarim.
Porque uma coisa é o que acontece no palco, outra fora. E foi pro palco, foi pro camarim e tal. Aí terminou, cada um pro seu lado e tal. Foi ao ar. Quando foi ao ar, eu achei... Porque eu já tinha participado desse quadro antes. Aí a repercussão, ganhar um pouquinho de seguidor, né? No Instagram, sempre participa lá do Silvio e tal. Só que aí, esse programa, diferente de todos os outros que eu participei, foi uma explosão. Celular encheu de mensagem, era até gente internacional, imprensa mandando mensagem, o Pânico me chamando, que o Pânico ainda estava na Band naquela época, me chamando para gravar matéria, gravar o Vale Night, né, porque o cara levou um fora e ia ganhar um Vale Noitada, né, porque ganhou fora, né, em rede nacional e tal, e me chamaram, botaram no ônibus balada, bombou. Aí aquilo repercutiu mais ainda, aí tentaram entrevistar a Maísa, me entrevistava, eu dava declarações, a Sônia Abrão fez 3 programas seguidos só falando dessa polêmica, e porque tava dando ibope. Bombou pra caramba isso aí. Não, bombou, os caras no YouTube fazendo retrospectiva daquele ano, colocando esse episódio. Nossa, viralizou. O meme pra caramba da minha boca, Twitter falando. Foi um turbilhão de situações. E aí o Silvio viu, né? E foi engraçado que a Maísa tava se irritando com isso, né? E o Dudu tava surfando na onda lá e tava aparecendo pra caramba com essa situação, né? E me ajudando no jornal, porque me divulgava lá de manhã que eu tava fazendo jornal. E aí foi indo. O Ibope subiu do jornal nessa época por conta disso. Aí, ok. O Silvio falou, opa, tá repercutindo muito, vou aproveitar essa onda também. Aí ele falou, vamos gravar um outro programa com Dudu e Maísa, mas não mais o jogo das 3 pistas. Aí ele aproveitou o jogo dos pontinhos, tem o Porpetone, a Ellen, a Lívia lá na época e tal. E pegou aquele lá, e a Maísa participava nessa. Então, ela foi participar nesse dia. A Maísa, ela tava participando e sempre bombava, né? Com a Maísa, ela sempre dá... Viraliza na internet. Ela consegue dar umas respostas pro Silvio, que é sensacional. Sim. Então, a Maísa, um maior sucesso ali no programa, tudo. E aí, né, chegou um momento que ele tocou no assunto do Camargo. E falou... Não, espera, deixa eu contar o bastidor dessa aí. história. Porque antes, ele marcou comigo, porque eu já estava na emissora naquele dia para fazer o jornal, o Silvio ia gravar na parte da manhã ainda. E aí, só o diretor e o Silvio sabia disso. Que eu estava nos bastidores naquele dia do programa dele, porque ele ia me chamar de surpresa no palco. Só que antes disso, a Maísa ia participar do Jogo dos Pontinhos. E aí, o Silvio chegou no camarim antes com ela e falou, a Flor que me contou isso aí, porque eu não estava presente no camarim. Falou, ô Maísa, o Silvio, mas eu posso fazer qualquer tipo de brincadeira com você? Ela pode, mas com qualquer tipo de pessoa? Pode. Aí foi uma pergunta só que ele fez, né? E porque ele já tinha a brincadeira aqui montada, né? E aí foi a Maísa pro palco, começou o Jogo dos Pontinhos, achando que tava tudo numa boa. Aí ele falou, olha, vocês perceberam que além de vocês aí sentados nos pontinhos, tem uma cadeira vazia desse lado e uma cadeira vazia desse lado, que ele colocou extra, 2 cadeiras. Então, Maísa, sente nessa cadeira, por favor. Aí a Maísa desceu, foi naquela cadeira e a outra vazia. Aí a pergunta do camarim não foi à toa, né? Isso depois da polêmica do primeiro programa, que ela já estava meio incomodada. Aí o Silvio, então, vamos lá, Maísa, você sentou nessa cadeira, a outra está vazia, porque agora quem vai entrar... Não, mas para. Porque é o agora. seguinte, né, coisa de gênero, que o negócio é o seguinte, a Maísa ainda estava sentada aqui do meu lado, que ela estava sentada do meu lado. Aí ele começou a perguntar um monte de coisa pra Maísa e de repente perguntou do Dudu. Mas você conhece o Dudu Camargo? Dudu, o que você acha do que aconteceu, não sei o quê? E aí... Ela ignorou, né? Aí ela continuou, ela começou a descer a lenha. Porque ela jamais imaginava que o... Mas antes ele chegou a cutucar, ela falou, eu não sei quem é Dudu Camargo. Caramba! Eu não me lembro. Aí o Silvio, então você não conhece? Então peraí, Dudu Camargo pode entrar. Nossa! Aí eu entrei. Ela não esperava, ninguém esperava. Aí eu sentei na cadeira de cá e ele de cá. E aí o Silvio promoveu um debate. Falou, olha, esse é o quadro, quem tem a razão? Quem tiver a razão vai ganhar R$ 2.500. Porpetone, o que você acha? Nessa polêmica toda do Dudu e a Maísa, quem você acha que teve a razão? Aí ele dava opinião. Lívia, quem você acha? Flor, quem? Perguntou para todos. Ali já estava rolando um placar, né, de quem... selecionava quem, aí ele rodou um VT da rua, do povo fala. Isso foi o pior, assim, né, que tipo assim, porque na verdade, assim, a construção que eu vi é o seguinte, na verdade, a Maísa ficou super à vontade e falou, mas o que você achou do negócio? E ela começou a descer a lenha, porque jamais imaginava que o Dudu ia vir. Sim. E aí ela falou tudo que ela achou da situação. E aí, de repente, quando ele entrou,
Foi um baque. E aí, quando Até pra vocês, não foi? Pra gente também. Falei, nossa. E aí depois começou a rolar os VT do pessoal na rua, que nem falando, que nem clássico. Quem tem razão? Quem tem razão? VT na rua. Ou a Maísa. Aí começou a rolar o placar. Nisso, ele falou, como um bom tribunal, agora vamos ouvir as partes envolvidas. Mas o que você tem a declarar sobre isso? E, Dudu, o que você tem a declarar sobre isso? Aí perguntou de ambas as partes. Aí eu falei um pouco e ela falou. Quando ela foi falar, ela se envolveu tanto no assunto que ela... Porque as pessoas que estavam no telão, umas desciam a lenha no Dudu e outras desciam a lenha nela. Tipo assim, porque uns era pró... uns achavam que a Maísa tinha me maltratado, outros achavam que eu tinha sido demais com ela, né? Tinha insistido demais, tinha incomodado demais. E aí rolou isso aí eu me lembro que ela pegou e começou a falar assim, olha, mas ele tem que pedir desculpa, é pros meus pais. E quando ela fala isso, ela começa a chorar. Porque a Maísa, eu acho que ela é fácil de emocionar. Outro dia o Silvio deu um bolo pra ela no aniversário, lembra que trouxe? Ela também ficou emocionada. Então ela é fácil de emocionar. E aí ela começou a chorar. Nisso, uma pessoa do bastidor do programa chamou ela, fez assim com a mão. E a Maísa, chorando, meio que abandonou o programa. Foi pro encontro dessa pessoa, acho que pra abraçar ou pra amparar ela, e ela saiu. Porque ela tava e o muito programa, a abalada, gravação rolando, e o Silvio... Aí depois disso o Silvio, mas essa menina é uma insubordinada, Fabiano, não chame mais essa menina pro programa, isso é uma insubordinada. Ela abandonou o programa onde já se viu. Isso é bom sinal, Dudu. É sinal que você tem a razão, leva os R$2.500. Ainda ganhou, você ganhou R$2.500? Aí ele pagou o prêmio todo. Pagou o prêmio, olha, ela abandonou, então tá aqui o dinheiro e não sei o que, e finalizou. Nisso que ele finalizou, esse programa iria ao ar. E daria uma baita audiência, porque se o primeiro já deu, imagine esse. Aí vetaram depois disso. Porque a história começou a crescer de uma forma que, se eu não me engano, foi parar, não me atentei a isso, mas ouvi notícias sobre, que teria até ido pro Ministério, acho que do Trabalho, como se o Silvio Santos tivesse humilhado a Maísa nessa situação. Então, para evitar problemas piores, eles não rodaram isso do Ministério do Trabalho. O Silvio deve ter ficado bravo, hein? Mas já foi resolvido isso, acho que foi absolvido. Uma coisa assim. Mas entraram, acho que uma denúncia, uma coisa assim. Isso devido ao primeiro programa, nem precisou ao ar, o segundo, que ela chorava. Aí esse segundo não foi ao ar. Você tá revelando aqui em primeira mão isso. Os pais dela ficaram chateados na época. Aliás, me desculpe se ficaram chateados aquilo lá. Não, mas você ia pedir desculpa, né? Você ia pedir desculpa, aproveita. Vai, a câmera da verdade, a câmera do perdão. Não, é verdade. Foi entretenimento, foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, as pessoas. Não defenda ele, não. Ele quer pedir Você já defendeu ele no programa. Meu advogado, aliás. Acho que é legal o Dudu pedir a desculpa, porque a gente vai precisar da Maísa aqui. Não, eu acho que quem ficou, acho que chateado, na época, né? Acho que foi os pais da Maísa, porque interpretaram como se fosse uma coisa invasiva da minha parte ou da parte do Silvio. Estão assistindo, então vamos lá. E não foi, na verdade, uma coisa desse sentido. Se interpretar dessa forma, me desculpem, aquilo é um show televisivo, aqui é para as pessoas se entreterem, como foi uma explosão de resultado, porque repercutiu muito. Então, e aí foi isso. Aí eu sei que lá aí não foi ao ar o programa, né? E no final das contas ainda demitiram uma moça, né? Que aqui chamou ela. Chegaram a demitir, porque acharam que a moça estava chamando ela para fora do palco. Eu ouvi falar na época que tinham demitido. Verdade. Dudu, agora falando uma coisa para você. Você gosta de futebol? Que time que você torce, Dudu? Boa pergunta. Como lá no programa eu não dou esporte muito assim, dou quando tem confusão e a gente mostra dentro de campo, que é o perfil do Primeiro Impacto, mas de futebol eu acompanho distante. Estou acompanhando a questão da Copa, mais nas audiências, nos resultados. Vi que a Globo inflou as audiências sempre que tem jogo. Isso nem do Brasil. Os jogos, de forma geral, só por ser jogos da Copa. Na abertura já arrebentou pra caramba no Equador e Catar, mas você torce pra que time, Dudu? Você sabe, eu já ouvi falar assim, quando o cara não entende de futebol, ele fala que torce pro Brasil, né? Aqui vos fala um bom desses, momento viu? pra você torcer pro Brasil. Eu torço pro Brasil em todos os sentidos. Mas já que você tá falando de jogador, que você não manja muito da seleção, de todos aqueles jogadores, 26, Fernando Fontana. Isso, foram convocados 26. Dos 26, qual que você acha o mais bonito?
Mas eu nem conheço os 26. Eu só sei que o Gabigol não foi chamado, Não, que Dani o Neymar Alves foi chamado, mas... que foi a grande polêmica, né? O Dani Alves que Ah, não é, jogava porque acharam que desde ele não setembro, merecia isso, É. que Romário teria tá. que no lugar chamar o Gabigol. né? Isso. Romário tá, Não, Bebeto. Que Romário e Bebeto. Qual melhor- Eu entendo até a página, não entendo até a página 5. Mas você não se... Copa, você tem algum momento de Copa aí que você se lembra? Não, me Que lembro marcou? de... Aliás, antigamente eu acho que acontecia muito mais das pessoas se reunirem pra pintar calçada. É pra verdade. colocar bandeirinha. Hoje se perdeu muito isso, né? Mas antigamente tinha. Porque hoje em dia Pra os caras têm comprar medo, o cara tinta. vai pintar a calçada de verde e amarelo, o cara, ô, Bolsominion. É verdade, tem disso também. Mas pelo menos tá dividido as roupas, né? Diz que tá vendendo muito a azul, porque a verde e amarelo estão remetendo à política. Mas já Reality show, eu já cheguei à conclusão que é tudo lá, tem um isso. ganhador, que é tudo lá combinado. Né? Isso que eu- eu já cheguei à conclusão. Agora, de futebol, eu já ouvi muitas vezes falando fortemente nos bastidores que se tem questão de comprar, de se pagar pra ter um mas vencedor. E olha, Mas existiu o uma 7 a 1 notícia. não, né? Que os caras ficaram aquele 7 a 1. Não, diz que aquela lá que eu descobri que não é que o Brasil Perdeu de 7 a 1, não? que perdeu de 7 a 1 porque pagaram para dar aquele placar. Não, mas uma consequência de acordos financeiros. Isso eu acredito que tenha. Não, porque eu acho que assim, mano, ninguém vai pagar. Né? Tipo assim, se você já recebeu pra um negócio, 1-0 você já perdeu. Você não precisa tomar 7. Exatamente. Aí é um absurdo. Eu acho que essa Exatamente. teoria não tem nada a acho, ver. Sabia? Eu Não acho que não tem vejo nada a que ver. tenha Não? isso. Não acredito nisso. Agora, houve sim essa notícia que saiu antes do jogo Equador e Catar, na estreia da Copa do Mundo que você falou, que o pessoal do Catar queriam comprar 8 jogadores do Equador para poder ganhar o jogo de estreia. Ah, é. Porque nunca, ninguém tinha perdido um jogo de estreia de Copa do Mundo Então, até rola então. de Então o envolver Catar dinheiro, perdeu. né? Mas Não sei. aí foi desmentido e a gente já não sabe Eu até também que não posso ponto falar essa sem no- provas, né? É. Isso aí é só uma questão que eu suspeitei naquela do Brasil que deu o placar vexatório. Mas de time aqui, time brasileiro, tem algum time que você tem mais simpatia? Ah, o Corinthians, né? O Corinthians, mas o Corinthians. Dudu é corintiano, põe aí, ó. Dudu é corintiano. Falou Mas chupa, eu- Palmeiras, chupa, São Eu Paulo. simpatizo com vários, Eu, ao mesmo tempo que eu simpatizo com o Corinthians, que tem até aquela. Não, meu você tá coração pipocando. Não, é não, corintiano. mas você tá pipocando. E da Copa tem aquela música. Como que é? Do Hexa. Vai lá, Brasil, Pra frente, que a hora é essa. Eu esse ano vou querer o Hexa. Mostre para o mundo toda a nossa tradição e dê o grito de gol, gol, volta com a taça na mão. Olha, o vai Dodô lá, cantando. Brasil. E assim vai. Então, aí tem essa aí e tem a do Corinthians, né? Coração Qual o esquema corintiano. tático que você acha que é o melhor? O Tite tem que adotar. O esquema tático? 4-4-2. Ah, ele tem que ir pra cima. 4-4-2 junto. Ele tem que ir pra cima, botar um laterais, atacante joga com o bom líbero, hã? e atacar bastante. Tite, ele pode claro. ir para a sua comissão técnica ou não? Tu sabes que é importante ter a tua análise e oportunizar e externar a tua análise tática e técnica dentro da seleção brasileira. Parecido mesmo. Vindo de um cara que está vestido como o Restart e o Teletubbies é muito de grande valia. Queria perguntar pro Dudu, você falou de reality show. O que você acha desse reality show? Que nem lá tem a Fazenda, Eu lá participaria de um. Você participaria? Opa, participaria. O SBT, não sei se ano que vem Mas a deve Casa vir dos algum... Artistas, Não, não? essa não pode, Não porque pode era mais. o formato do BBB que a Globo comprou. Então, mas Mas- você participaria de um Participaria, reality show? claro, e Mas acho o que que me que daria... você- mas o que você não acha sei se desses- me daria bem, porque eu tenho a convicção que é programado o ganhador, mas eu gostaria de mostrar meu dia a dia no reality. Seria um o que prazer. você acha do reality show? A Fazenda e o Big Brother. E o de férias com ex. O que você acha assim? Esse de férias Qual que com ex você é na prefere TV e qual que você não fechada. gosta? Eu não assisto, mas já ouvi falar. É legal a ideia, né? Porque, pô, ex, mais o cara às vezes quer voltar com a ex, ou tem rixa com a ex, e bota os caras no mesmo pra viver ali. Mas junto. entre Fazenda e Big Brother, qual que você não gosta e por quê? Não, os dois têm mais ou menos o mesmo perfil. É que um né, trata de... Tem uns animaizinhos lá, o outro é numa Tem casa. um monte de animais e outro E outro... são os mais famosos. Não, os caras... Olha lá, ó, já tá chamando o povo de animal. Não, tô brincando. Não, mas é sério, o Big Brother, Casa dos Artistas, tem pouca diferença, né? Pô, o formato é reality, é aquele formato mesmo, mas eu Você acha que é muito toparia entrar em barraco? qualquer um. O que você acha?
Que vale tudo pela audiência? Como é que é o negócio? Eu nunca entendi a estratégia para se ganhar. Por isso que eu acho que é comprado. Porque tem alguns, às vezes, que faz de bom moço, vai até o final. Outros faz de barraqueiro, também vai até o final. Então, qual semelhança? O negócio é você mostrar a realidade. Juliette. É verdade, Juliette é aquele óculos funkeiro. Não, é a ganhadora do Big Brother, Brasil. Ah, moça! A moça. Ela é tão querida pelo público, eu não entendo isso. Ela deve ter um carisma fora de sério, Tem. porque ela é um carinho. Você não vê ninguém criticando, só vê gente elogiando. Outro dia na rádio eu tava escutando uma música que ela fez com a dupla sertaneja. Eu gosto da música. Ô, Dudu, quem que você conheceu pessoalmente, quando você começou a trabalhar na televisão, que você se impressionou, que você falou, poxa, que legal essa pessoa tá conhecendo essa pessoa, e que era mais bacana até do que você imaginava, e quem que você, tipo, né, você viu, você falou, meu, essa pessoa aí eu não imaginava que era tão besta, né? A primeira é fácil, né? O Silvio Santos, porque o Silvio, quando você conhece a primeira vez, você fala, pô, ele é de verdade. Ele não é uma figura de televisão, ele é de verdade, tem pelo, tem pele, com certeza, ser humano. Pega na É a primeira vez. E a voz dele, você já teve pessoalmente, você sabe, a voz dele pessoalmente tem um timbre muito equilibrado. Verdade. Já fizeram pesquisas até para ver o que puxa muito das pessoas gostarem do Silvio e chegaram à conclusão, num estudo que fizeram, que é a voz dele, né? É um carro-chefe muito forte dele. Enfim, e a outra que eu me decepcionei, né? Você decepcionou? Boa pergunta, porque eu, como geralmente não guardo mágoa de ninguém, a pessoa pode ter feito uma maldade ou tratado mal, mas eu não me lembro agora de alguém que tenha me tratado mal. Até porque hoje em dia é muito... você vê muito a maldade de uma pessoa por trás dela. Não faz na tua frente a maldade, ela faz por trás, sem você ver, sem você saber, né? Então eu não tenho alguém de mente aqui que eu me lembre de que me decepcionei. Ou que te prejudicou? Não. Há males que vêm pro bem. Há males que vêm pro bem. Elias, Quem tem Deus em primeiro lugar e você tem a sua vida plantando coisas boas, podem te fazer o mal, mas aquele mal vai voltar bem pra você. Dudu, você assistiu o seriado Rei da TV? Se assistiu, o que você Assisti achou? poucas partes, assisti trailer. Assim, é um seriado. Se a pessoa estiver sem fazer nada, se ela quiser assistir, assiste. Né? Porque é um seriado. Mas não é um seriado que acho que o público esperava. Porque o público, quando espera, falando, pô, vai fazer uma série do Silvio, vai contar uma história fidedigna à personalidade dele e tal. E a série meio que misturou, mas foi a proposta, né? De misturar realidade com coisas de magia, de folclore, que nem existem, mas que colocaram na série. Então acho que por isso que não agradou tanto, teve muita gente assistindo, mas acho que não agradou tanto aos comentários, porque todo mundo esperava, até quem conhece o Silvio de perto, esperava que a série fosse. Eu não vi, eu nem vi. Mas, por exemplo, você que. Eu não vi nem quero ver, porque estão falando musical, o musical você viu? O musical do teatro. O musical é legal, não, o musical eu não cheguei a assistir, musical mas sei sensacional. que as filhas assistiram, o próprio Silvio mandou gravar. Muito e bom. assistiu Não, de casa, o musical é bem gravado, divertido. mandou a câmera e lá Você não foi sondado pra nenhum dos dois, porque você tem um perfil pra fazer o Silvio musical mais... me chamaram pra um teste, mas eu cheguei atrasado no teste, não pude fazer, nem igual condições hoje. de fazer o teste me deram. Pra entrevista também, mas... Aqui chegou Não, também, pra aqui foi pouco, lá acho que foi, já tinha encerrado, né? Então não teve como Tava fazer com vontade nem de o fazer, teste. hein? Vamos fazer agora, Ó, já estamos bate-bola? um bate-bola, isso, um Bate-bola, ping-pong. o ping-pong. Aí cada um fazendo um prato de comida, Dudu, que você gosta. Um prato de comida, aí eu como de tudo. Não, Giló, não, bife não, de não. fígado que ninguém come, eu como. Explica, Zé. Agora um prato. Agora é bate-bola, jogo ping-pong rápido. é jogo rápido. Você rápido. não pode ficar... Nossa, velho. Senão vira um podcast aqui. Senão vira um podcast, Dudu. Sintetizar a notícia. É dinamismo. Ele não pode titubear, vai. Nossa. Você que é um cara dinâmico, Dudu. Vai, repete. O prato de comida. Um prato? Sei lá. Macarrão, risoto, sei lá. Vai. Um jornalista que você admira. Um jornalista. O Luiz Bassi. Uma mulher, a mais bonita. Uma mulher bonita? A mais bonita do Brasil. A mais bonita do Brasil? Aquela moça que o Milton Neves deu oportunidade a ela, que tá na geladeira agora. De Daniela cabelo Freitas. preto, que fazia a substituição da Renata Fã.
Dá um Google aí, por favor. Aquela que o Milton lançou no terceiro tempo, depois ela foi pro... Ela fez até um teste, acho que é pra apresentar o Leitura Dinâmica, mas... Daniela Freitas? Não. É uma moça jovem. Isso que eu falei que era jogo rápido. Bota a substituta. Que Nossa, pra gente, acabar vocês logo. verem. Né? Isso que eu falei que era pra ser rápido o negócio. Eu não lido bem com isso. Bota aí, apresentador do Jogo Aberto. Então, um homem bonito. É um homem bonito. Um homem bonito. Dudu Camargo. A mais bela do SBT. A mais bela do SBT? Larissa Ertal, é? Larissa Ertal, nossa, não é? Fui bem, não fui? Foi bem. Escolhi bem. A mais bela do SBT. A mais bela do SBT? A mais bela. Tempo. Rebeca Bravanel. Rebeca, puxa saco. Agora um cantor. Um cantor? É. Um cantor? Cantor ou banda que você mais gosta? É uma dupla que está em alta, que fez músicas boas, Zé Neto e Cristiano. Você gosta mais de sertanejo? Gosto de sertanejo, desde o raiz. O meu primeiro CD que eu ganhei, que eu pedi para minha tia me dar de aniversário, foi um CD, isso não é zoeira, foi um CD da Inesita Barroso. Eu tinha 12, 13 anos, eu assistia com meu avô minha viola de manhã. Caramba. E como criança consumindo, eu pedi, o meu primeiro CD foi Inesita Barroso. Religião? Fé em Deus. Fé em Deus, que Jesus nos ensinou a não ter uma religião, mas ter fé na palavra dele. Lula ou Bolsonaro? Gera guerra, né? Gera guerra. Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? Voto nulo, para não ter que responder essa pergunta. Qual foi o maior momento na sua carreira? Maior momento? Hoje. Ou na vida. O maior momento? O melhor momento. Não, você deu uma dica boa, porque o hoje... Obrigado. A gente já fez, já levou pancada, já também foi lá em cima, foi lá embaixo e aprendeu com tudo isso. Então hoje, talvez é o maior momento, é o melhor, porque eu já aprendi muita coisa, né? Já levou pancada, mas também já ergueu o troféu. Então hoje já veio mais maçada a coisa, já veio mais preparada a coisa. E a maior tristeza da sua vida? Maior tristeza? Ou decepção? A maior tristeza é perder a salvação da alma. Porque eu valorizo muito a salvação da alma, que é o principal. Porque as pessoas dão valor àquilo que geralmente é duradouro. Por exemplo, por que um copo, por que uma bala é uma mixaria perto de um valor de um carro? Porque o carro dura mais do que a bala. Mas o que é mais duradouro do que tudo que se possa imaginar é a alma, que está aí para a eternidade. Então que garanta a eternidade dela no reino dos céus e não no inferno, né? Boa. E Dudu, que recado você tem para dar pro pessoal que quer, que se espelha aí, quer ser jornalista aí que nem você, que tem aquele sonho aí também? Batalhar, ir pra frente, pra luta, não deixar o desânimo que vem. Tem dia que a gente tá desanimado, mas mesmo desanimado a gente vai trabalhar, acorda, levanta e fala pro corpo, você fica com o seu desânimo pra lá, vamos em frente. Então é isso, e colocar Deus à frente, buscar plantar coisas boas e se direcionar pro seu objetivo. Tem um objetivo, descubra o que você gosta. Você tem um dom, pelo menos um dom você tem, ou até mais do que um. Então, descubra ele, pratique ele e vá em frente aí, que Deus te abençoe. Um hobby e uma mania. Um hobby e uma mania, gemendo os dois aí. Um hobby é televisão. Televisão, estratégia, programação, audiência. E... Mania, acho que falar com gestos, com mão, né? Eu sempre que tô falando, se me travar aqui, se deixar... me travar a mão aqui, eu vou falar, mas vou ter dificuldade, que meu raciocínio desenvolve melhor com gestos. Legal, Dudu. E deixa aí as tuas redes aí pro pessoal, os teus projetos aí, onde o pessoal te encontra. Na internet vocês podem mandar a mensagem que for, criticando, falando que também? Assistiu. Nudes de vez em quando eu recebo lá também. Mas não é o forte, não precisa mandar nude, não. Até porque o meu só em tablet que dá pra abrir, mas tudo bem. A quinta já, o nível daqui tá ótimo. @Dudu _Camargo Oficial no Instagram, minha principal rede, que eu geralmente dou
olhada lá, até pra ter um feedback do público. @Dudu_Camargo Oficial é no Instagram. Você me acha lá. Pode mandar direct, que às vezes eu não vou responder, mas vou ler. Isso é certeza. Olha que Se o Instagram entregar. Porque outro dia eu tava vendo, ele não tava entregando mensagem que o povo tava me mandando. Algumas ele entregava. Ele tá sendo seletivo acho agora. que até o Instagram te bloqueou. Aí é brincadeira, se até o Instagram Vamos bloqueou. agradecer, Dudu, você sempre fala assim, que você fala muito bem. Você tem uma imposição de voz muito bonita. Então, que é a pergunta que mais Mas me fazem. você sempre fala ou assim? Não, falo mesmo. Quem me assim. conhece no dia a dia, ele sabe. É verdade. Ele sabe, no bastidor é a mesma coisa. Muito legal esse Muito papo aí com o bom, hein? Dudu. Prazer Grande estar com Dudu. vocês, hein? Vocês arrasam aí, cada um na Obrigado, tua área, hein? arrebenta. Prazer ter recebendo o Dudu, que é essa figura carismática aí que todo mundo gosta. Aqui no Galera Gol Podcast, Dudu. Galera, gol, hein? Fazendo gol, uma entrevista atrás da outra, sempre um gol. Uma nova entrevista, um gol. Porque é cada corte aí que vocês vão ver. E com o Dudu foi um gol de placa, hein? É, com certeza. Opa, maravilha, Boa, maravilha. Dudu. Valeu, Boa, obrigado. gente. Valeu, Dudu. obrigado. Então esse foi o nosso Galera Gol com o Eduardo Camargo, essa figura muito bacana. Fernando Fontana, suas redes sociais, por favor. Fernando Fontana Oficial no Instagram, Fê Fontana Rede TV no Twitter, sigam lá. Alexandre Porpetoni, um dos maiores imitadores desse Brasil, depois de Chico Anísio. Que é isso, hein? Suas redes sociais. Alexandre Porpetoni, Instagram, TikTok, YouTube, todo o negócio todo. E Galera Gol Podcast, né? Vamos seguir, né? YouTube, Galera Gol. E o Instagram, Galera Gol. Dá essa moral pra gente. Muito obrigado, Dudu. Valeu, Valeu. gente. Valeu, Valeu Dudu. vocês pelo convite. Depois Obrigado. a gente faz o Pix.